Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Aventura em Damashi, capítulo 181. 2 dias após o cerco. Ainda não vejo porque preciso estar aqui. Tecnicamente nem estou na lista, Yang reclama. Sentado atrás de uma longa mesa em um palco na Praça Babel, ele se inclina para frente sobre os cotovelos. À sua esquerda está Tsubaki ao lado de Hefesto, que estava sentado na ponta da mesa. À sua direita estão Freya, Loki e Ganesha, todos com seus capitães ao seu lado direito. Sob uma grande tenda, a guilda estava hospedando seu fórum pós-crise padrão para escribas e repórteres de todos os lugares fazerem perguntas. Tudo para ouvir as massas e manter todos calmos. Pare de choramingar, Tsubaki diz ao lado dele. Você precisa de boa publicidade. A maioria das pessoas ou odeia você por ser um traidor ou acha que você viu um monstro matar aventureiros e não ajudou, ela o lembra. Bem, ele diz calmamente, nenhum desses pensamentos estava errado por si só. Ela está certa, Freya diz do seu lado direito, inclinando-se para ele e mantendo a voz baixa. Horário protege o mundo de monstros e as pessoas querem saber sobre todos os grandes eventos como este. E você poderia usar a boa imprensa, você é meio idiota na mente deles. Não que eles estejam errados. Uau, ele balança a cabeça dramaticamente enquanto os repórteres começam a entrar e se sentar na frente do palco. Você deveria ser legal comigo, lembra? Querida, estou apenas sendo honesta, sua reputação é atroz. A única razão pela qual eles não têm tochas e forçados pedindo que você seja banida é porque você é um mal necessário, diz Freya. Mal necessário? Ele arqueia uma sobrancelha diante da escolha de palavras dela. Você é forte, Optar diz, olhando diretamente sobre a cabeça de Freya para ver Yang. Eles precisam de você para protegê-los, especialmente porque não somos mais o suficiente, ele termina calmamente. Exatamente, Hefesto se inclina para frente para encontrar o olhar de Yang enquanto ele se vira para ela. Eu tenho pessoas investindo na minha família porque nós fazemos o melhor equipamento para matar monstros. Esse tipo de coisa é bom para os negócios. E é por isso que eu me certifiquei de que você não fugisse para a masmorra e descesse aqui como a guilda pediu. Agora fique parado e jogue junto. Não corra de volta para a masmorra até que acabe, ela sibila. Tudo bem, ele cede. Vendo a multidão reunida olhando para eles, Yang balança a cabeça. Mas eu posso pelo menos pular a festa hoje à noite, certo? Não, Hefesto quase rosna para ele. Você ficará bem socializando por uma noite, e Freya estará lá também, ela diz. Eu nunca concordei com isso, Freya argumenta imediatamente, ela mesma não sendo fã de eventos sociais. Não é opcional, diz Hefesto antes de se recostar na cadeira e se preparar para responder perguntas. Eu nem fiz nada. Isso é tão injusto, Freya cruza os braços e faz beicinho como uma criança petulante, não querendo contrariar Hefesto, considerando que Yang ainda era um membro de sua família. Sim, Yang se recosta em seu assento ao lado dela, Tali vai ganhar dinheiro na masmorra e eu fico preso aqui. Enquanto todos os repórteres finalmente se acomodam, Finn se levanta para começar a sessão de perguntas e respostas, relembrando o relatório da missão que a guilda publicou ontem e abrindo espaço para perguntas sobre a missão em si. À medida que pergunta após pergunta é feita, a maioria delas são simplesmente perguntas gerais, como: o monstro já correu risco de romper a superfície? Não. Quanto custou a caçada? Essa pergunta não foi respondida principalmente para poupar a guilda e os aventureiros envolvidos do constrangimento. Quanto tempo durou a caçada? A luta foi desafiadora? Por fim, depois de quase adormecer de puro tédio, Yang se senta enquanto uma pergunta é direcionada a ele. Uma mulher na multidão se levantou e perguntou: se a trifecta é tão poderosa, por que outros aventureiros foram inicialmente enviados? Não teria sido suficiente enviar a equipe de Lady Hefesto e salvar dezenas de vidas? Todos os olhos imediatamente se voltam para Yang enquanto o silêncio preenche a tenda. Na verdade, isso é bem simples, diz Yang. Minha equipe tem um estilo de luta muito particular. Como estamos mais acostumados a operar sozinhos, enquanto as outras famílias são muito experientes com cercos como esse, seríamos uma desvantagem. Ter nosso poder se tornando fogo amigo custaria mais vidas. A verdade simples é que os novos monstros são extremamente imprevisíveis, então daqui para frente, a guilda já reconsiderou como lidar com eles. As táticas testadas e comprovadas do passado foram inúteis, mas garanto que já fui consultado sobre como lidar com eles daqui para frente, ele diz com um sorriso educado. Entendo, diz o repórter. Obrigado por esclarecer. Com um olhar medido para Yang, Finn pergunta à multidão. Quem gostaria de fazer a próxima pergunta? Enquanto um homem anão levanta a mão, Finn o chama. Ele pergunta, com tantas perdas em cada família que participou, além da família Hefesto, isso afetará a posição de suas famílias de alguma forma? Finn nem hesita, pois já esperava por essa pergunta, toda perda é sentida. Ninguém quer ver seus amigos morrerem no campo de batalha. Mas como aventureiros e as principais famílias nada menos, ficaremos ainda mais fortes do que antes. Enfrentaremos o desafio porque é isso que estamos aqui para fazer, é o que se espera de nós, diz ele. A multidão lhe dá uma pequena comemoração enquanto as perguntas continuam. Depois de mais 15 minutos, as perguntas começam a se afastar do cerco, pois todos estão saciados com as informações que têm e começam a se mover para um território de negócios mais familiar. Uma pergunta é finalmente direcionada a Hefesto. Lady Hefesto, posso perguntar por que Yang Shen não é o capitão da sua família? É tradição que o membro mais forte e confiável seja o capitão, afinal, pergunta uma garota humana.
Sim, é assim que as coisas geralmente funcionam. Hefesto começa. Mas o fato de que o nível mais alto é normalmente o capitão é geralmente uma questão de experiência. O mais importante é alguém em quem a família pode confiar e depender. Em uma família de combate como a de Loki ou Freya, ser o comandante seria o suficiente. Mas na minha não temos necessidade desse papel. Minha família é uma família de artesãos antes de tudo, o que torna Tsubaki a única opção lógica para a posição. Yang Shen é muito mais forte, mas isso não importa para a posição de capitão na minha família. Velfcrozo é uma segunda opção viável, mas por causa de sua reputação na família ele não é adequado para o papel. A estrutura da minha família permite que Tsubaki comande o foco principal da minha família enquanto Yang assume o controle de uma subdivisão mais especializada que explora a masmorra. Embora sejam extremamente poderosos, a Trifecta ainda é apenas uma subdivisão da minha família. Entendo, diz a garota enquanto toma notas. E quanto à venda de espadas mágicas Crozo? Os relatórios declararam que elas eram instrumentais, assim como armas feitas por Velfcrozo. Elas estarão em estoque nas lojas da sua família em breve? Ela pergunta. Hefesto sente todos os olhares na sala queimando nela. Não, a venda e a criação de itens são totalmente controladas pelo ferreiro. Não exerço nenhuma influência sobre sua liberdade criativa ou de mercado, diz Hefesto friamente. Entendendo a indireta, o repórter educadamente se curva e senta-se em silêncio. A guilda não deveria ter pelo menos um pouco, um homem fala. E se outro daqueles monstros aparecer e seu time não estiver lá? Ao ouvir a pergunta, Yang responde em um tom entediado. A guilda está à vontade para solicitar armas do nosso arsenal a qualquer momento. Se as circunstâncias justificarem, eles podem até conseguir algo, por mais improvável que isso seja. Mais alguma coisa? Sim, na verdade, diz o homem. A Trifecta tentou combater o dragão negro de um olho, ou você está fazendo algum plano para essa missão específica? Um silêncio ensurdecedor toma conta da multidão enquanto todos olham para Yang com expectativa, apenas para ele dar uma resposta surpreendente. Não e não. Não me importo com essa missão. Se não estiver no meu caminho, não é problema meu, ele diz. O fim do jogo para a maioria dos aventureiros e ele simplesmente não se importava com a fama, fortuna e legado que vinham com isso. Tornar-se uma lenda viva. Ah, eu só presumi que você tentou porque o repórter esfrega a nuca desajeitadamente enquanto gesticula para a mão de Yang apoiada na mesa. Ah, isso? Yang levanta sua mão de metal. Eu estava correndo com uma tesoura, ele dá de ombros para a multidão silenciosa. Para a surpresa deles, Freya levanta a mão até o rosto para esconder a risada da piada. Depois de mais alguns minutos de perguntas, finalmente chegou a hora das perguntas finais. Devido às perdas desta missão, suas famílias estarão abertas a candidatos? Pergunta um repórter. Começando pela extrema direita da mesa, Loki é o primeiro a falar sobre o assunto. Minha família não mudou sua política atual. Atualmente apenas aventureiros de nível 3 podem se inscrever, mas se você for bonitinho, tem mais chances de entrar, ela diz com um sorriso maníaco. Finn apenas balança a cabeça para sua deusa pervertida. Em seguida Ganesha fala, eu sou Ganesha. Enquanto os repórteres ficam confusos com a declaração, Shakti os informa. Qualquer um que esteja disposto a proteger a paz e a ordem em Orario é bem-vindo à família Ganesha, diz ela. O processo de inscrição para minha família continua inalterado, diz Freya friamente. Por fim, Hefesto responde, qualquer pessoa com a habilidade de delegação de ferreiro ou equivalente pode se candidatar para se juntar à minha família. Bons artesãos são sempre bem-vindos, diz ela. E a Trifecta? Pergunta um repórter, um homem humano atarracado. Todos os olhos se voltam para Yang. Um tanto surpreso com a pergunta, ele não hesita em responder, não se inscreva. Somos somente para convidados, e tenho umas 1000 novas inscrições que ignoro toda semana, é irritante, ele diz. Eu represento o Império, Senhor Shen, diz o homem. A expressão entediada de Yang não muda enquanto ele continua, nós estaríamos mais do que dispostos a contratar alguns dos nossos melhores aventureiros para sua equipe. Imediatamente toda a multidão se agita em alvoroço. Assim como Hefesto disse, essas pessoas também estavam aqui representando suas famílias ou nações de alguma forma. A ideia de colocar alguns de seus aventureiros na Trifecta parecia valiosa demais para não brigar por ela. Antes que a multidão perca o controle, Yang estala os dedos. Um estalo ecoa pela tenda como um tiro e silencia a multidão, um dos seus usos favoritos para a magia do vento. Ao lado dele, Freya lhe dá uma cotovelada na lateral do corpo. Avise-me antes de fazer isso, ela murmura. Desculpe. Ele lhe dá um sorriso de desculpas antes de se virar para a multidão. Então nenhuma quantia de suborno ou dinheiro vai funcionar. O fato é que estou sempre procurando pessoas que possam trabalhar como uma extensão da minha equipe ou para formar uma segunda equipe. Trifecta é um nome intencional. Somos todos os melhores no que fazemos, fabricando armas mágicas, caçando monstros ou até mesmo combate marcial, um trio de pessoas inigualáveis. No topo de nossos respectivos campos, esse é o requisito mínimo para que eu olhe em sua direção para recrutamento. Orario tem o maior número de aventureiros do mundo, e eu só encontrei 3 que eu estaria disposto a recrutar, e nenhum deles está nem nesta mesa, ele diz, chocando a todos. Depois de um longo e constrangedor silêncio, Freya quebra a tensão. Alguém tem mais alguma pergunta, ou já terminamos? Com isso resolvido, todos voltam para suas casas familiares, exceto Freya, que decide ir embora com Yang. Parece que 2 dias em sua mansão longe dele era seu limite. Ela não queria perder tempo entre esse encontro e a festa mais tarde naquela noite. Capítulo 182. Não tão alto quanto eu pensava, diz Freya enquanto olha ao redor.
A deusa estava sentada em uma mesa redonda, relaxando no extremo oposto do festival na Praça Babel com Yang ao seu lado. Ela olha ao redor e vê todos os aventureiros e civis dançando, comendo, conversando, cantando, todos celebrando a morte de Kulve Tarot. Ao lado dela, Yang toma um gole de sua bebida e apoia a cabeça na mão, inclinando-se para frente na mesa. Fale por si mesmo, nível 7 aqui já é um pé no saco ignorar a maioria dos sons, muito menos uma festa inteira, ele resmunga. Gás, ela diz ironicamente, inclinando-se dramaticamente em seu ombro. Meu pobre bebê evoluiu rápido demais para dar tempo aos seus sentidos de se ajustarem. O que ele deve fazer? Tudo bem, eu entendo, sofrer com sucesso e toda essa porcaria. Isso não significa que não seja irritante, ele diz. A maioria das pessoas mataria para ter os seus problemas. Na verdade, muitas pessoas matam só para ter os seus problemas, ela ressalta antes de tomar um gole de sua bebida. Verdade. Mas olha, pelo menos eles estão gostando. Yang aponta para seus companheiros de equipe. A algumas dezenas de metros de distância, Velf e Hefesto dançavam ao som da música do bardo, não muito longe deles. Mikoto e Tali conversavam animadamente com Take sobre sua comida. Você acha que eles vão parar de brincar e fazer isso hoje à noite? Freya pergunta, gesticulando para Velf e Hefesto. Não. Velf prefere lutar contra dragões do que ter esse tipo de conversa com Hefesto. E ela continua negligenciando meus conselhos. Nenhum de vocês faz sentido, honestamente, e ela suspira. Que conselho? Fiquei deitada nua na cama dele esperando ele voltar para casa. Yang lhe dá um olhar divertido. Isso sempre funciona comigo, mas Velf, não sei. O que mais você disse? Você o amarrou para que ela pudesse despí-lo e transar com ele durante um fim de semana? Não, simplesmente não. Por que você é tão radical? Extremo funciona, ela dá de ombros. Relacionamentos são uma construção lenta até uma base sólida, ressalta Yang. Foi por isso que tivemos um primeiro encontro tão explosivo e alguns meses depois, fui morar com você? Ela pergunta com um olhar nada divertido. Bem, eu geralmente sou a exceção à regra. Não somos o casal padrão e você sabe disso. É verdade, somos melhores. Enquanto eles conversam levemente por mais alguns minutos, uma voz familiar os chama ao se aproximar. Olha, Lady Riveria, encontrei alguns lugares para nós, diz Lefia enquanto carrega 2 pratos para Yang e Freya. Ambos os ocupantes da mesa olham para ela com leve confusão antes de se virarem para os lados. Ambas as mesas ao lado deles estavam completamente desertas, mas a garota colocou um prato ao lado de Yang e sentou-se no assento ao lado, deixando seu professor sentar-se ao lado dele. Cerca de uma dúzia de pés atrás dela, Riveria estava congelada com a audácia de sua protegida. Chegando mais perto com as 2 bebidas nas mãos, ela fala com a garota, Lefia, não devemos incomodá-los. As outras mesas estão vazias, ela diz com mais força do que o normal, quase implorando para a garota não fazer isso. Ignorando sua professora, Lefia se vira para o casal. Algum de vocês fala élfico? Ah não, diz Yang. Sim, sou fluente em todos os dialetos, diz Freya com uma sobrancelha levantada. Ah ok, Lefia se vira para olhar para Riveria e então fala em élfico. Ou você se senta, ou eu vou contar a ele sobre aqueles sonhos depravados que você teve sobre. Tudo bem. Riveria rosna em élfico com um leve rubor no rosto. Enquanto Riveria se senta, Lefia olha para ver Freya dando a ela um aceno agradecido. A aluna que só queria ver sua mentora feliz tinha sido uma grande ajuda para a deusa esta noite. Agora, a única que não estava ciente do que exatamente estava acontecendo nesta mesa era Yang Shen. Seu aluno está certo, grande mago, diz Freya. Não há problema em você estar aqui, na verdade, é uma mudança bem-vinda, diz ela com um sorriso caloroso. Bem, eu não queria me impor, disse Riveria. Vocês dois parecem muito felizes aqui e a última coisa que eu quero é estragar tudo. Eu odiaria se estivesse tendo uma boa noite e alguém simplesmente aparecesse e estragasse tudo, afinal. Estávamos apenas conversando sobre algumas coisas, matando tempo até podermos ir embora, diz Yang, completamente alheio ao que realmente era a conversa. Exatamente, diz Freya. E além disso, esta mesa tem um assento para você, então por que não vem sentar conosco? Você e eu nos damos bem e Yang pensa muito bem de você, mais do que a maioria da sua família, pelo menos. Só porque já estamos na mesa não significa que não receberemos outro, especialmente se for você. Você sempre terá um lugar em nossa mesa. Rapidamente ela muda para élfico, e em nossa cama, diz ela com um pequeno aceno de cabeça. O rosto de Riveria fica vermelho e ela olha para seu prato. Obrigada pelo elogio, Lady Freya, ela diz para manter Yang felizmente alheio. Claro, estou feliz que sua pequena aluna parece ser uma caçadora de sonhos, certo? A deusa pergunta a Lefia. Ah sim, claro, a garota concorda animadamente. E Riveria tem feito a mesma coisa ultimamente? Freya pergunta. O bem, Lefia olha para sua mentora. O rosto de Riveria era uma parede de pedra de emoção, ela se fechou para os conselhos da garota, mas talvez houvesse alguém que Riveria ouviria. Ei Yang, posso te perguntar uma coisa? Saindo de seu estado ligeiramente confuso, Yang acena com a cabeça dizendo sim para ela. Se você estivesse sacrificando tudo, até mesmo a única coisa que poderia te fazer feliz só pelo seu povo, mesmo que eles virassem as costas para você pela sua aparência. O que você acha que isso faria de você altruísta? Um bom líder? Lefia pergunta. Imediatamente entendendo o que ela queria dizer, Yang olha direto para Riveria e segura seu olhar. Isso faria de você uma heroína, ele diz. Ambos os elfos são pegos de surpresa antes que ele continue, mas isso faria de você uma idiota, assim como a maioria dos heróis. Vivendo sua vida por outra pessoa. Morrendo e sofrendo por estranhos que você nem conhece em vez de ter seus próprios sonhos, sua própria vida, constituir sua própria família.
Tudo por pessoas que não merecem você, uma idiota da mais alta ordem. Se for esse o caso, então foda-se o que eles pensam, persiga seus sonhos e o que quer que te faça feliz, ele diz a ela. Olhando para ele, Riveria sente seu coração batendo forte no peito, ela ouve como se fossem 100 tambores em seus ouvidos. Ela olha para Freya e a mulher martela a mensagem para casa. Nunca é tarde demais, princesa, você ainda pode começar a ir atrás do que te faz feliz, diz a deusa. E você certamente pode encontrar pessoas para compartilhar isso. Exatamente, Lefia segura a mão de Riveria, e eu te apoiarei 100%. Ah, eu vou ter que pensar sobre isso, Riveria diz para Freya. Ela se levanta abruptamente e arrasta Lefia para longe, abandonando completamente a comida e a festa. Ao ver os elfos irem embora, Yang toma um gole de sua bebida. Qual você acha que será o sonho dela? Talvez se tornar a maior maga de todos os tempos? Olhando para ele, Freya ri e balança a cabeça. Mesmo com tudo isso, ele nunca considerou não apenas a possibilidade de ter várias mulheres, não que ele quisesse isso pelo que ela sabia, mas a impossibilidade de Freya, a deusa mais egoísta e mesquinha de Horariu, realmente compartilhar voluntariamente seu odre com outra mulher. Enquanto a festa continua e o casal está prestes a se recolher para dormir, Shakti se senta à mesa e deixa uma pasta na frente de Yang. Dando-lhe um olhar entediado, ele solta um suspiro profundo e levanta uma sobrancelha. É para você, ela diz. Eu sei, mas não quero isso. É importante, um caso que venho montando, diz Shakti. Freya não hesita em abrir os documentos. Parece assunto de guilda, ou seja, não é problema meu, ressalta Yang. Era um negócio de guilda, ou pelo menos deveria ser. Mas a guilda e Lord Ganesha acabaram com essa investigação no momento em que meu principal suspeito foi nomeado. Ele me puniria só por dar isso a você, ela diz. Querida, Freya ergue os olhos dos documentos para Yang. Você precisa ler isso. Se é algo tão importante, dê o caso ao herói Finn, diz Yang. Não podemos. A guilda enterrou isso, esse caso não existe. Mas já que está lidando com sua equipe, você pode lidar com isso internamente. Mesmo que a guilda não tenha matado essa investigação, não é como se algum exército pudesse chegar até vocês três e algemá-los de qualquer maneira. Shakti diz enquanto se levanta e vai embora. Quando ela sai, Yang imediatamente guarda os documentos em seu inventário e se levanta de seu assento. Sem parar para falar com ninguém, ele e Freya voltam para o andar 51. Mais tarde naquela noite, Freya sai do banheiro e vai para o quarto enquanto seca o cabelo com uma toalha, deixando seu corpo no exposto para dar a Yang seu programa favorito. Enquanto ela olha para a cama, ele nem está olhando para ela, os olhos fixos no arquivo enquanto ele lê cuidadosamente cada linha. Com uma carranca nos lábios, ela quer dizer que está surpresa, mas ela sabe o que está escrito naqueles papéis, então ela entende a preocupação dele. Como você vai lidar com isso, investigação sua? Ela pergunta. Não, eu só vou perguntar. Se ela fez alguma coisa disso, espero que ela seja honesta, diz Yang. Ela matou mais de 200 pessoas sem nenhuma conexão aparente. Você acha que isso faz sentido? Claro. Caminhando até a cama e jogando a toalha no chão, Freya pega o arquivo da mão dele e monta em seu colo, segurando seu queixo para que ele tenha que olhar para ela. E se for apenas o domínio da guerra? O que você quer dizer? Eu também tenho desejos em certas situações, ela diz. Estou muito ciente dessa gata. Não impulsos sexuais, impulsos violentos. O tipo de coisa que me deixa feliz por não ser capaz de ter uma fauna ou arcanum aqui embaixo, ou eu deixaria cadáveres na rua, ela diz. O rosto de Yang fica mais desconfortável quando ele coloca as mãos nos quadris dela. Vou precisar de uma explicação para isso. É o domínio da guerra. Faz você se sentir mais liberado para fazer coisas violentas. Quando eu começo, mesmo sem nada mais do que este frágil corpo mortal, é difícil parar. Parece inebriante e incendeia meu corpo com uma sensação doce. E se ela se tornou viciada nisso e está matando pessoas só para sentir isso? Então. Primeiro, eu não precisava saber que eu durmo com alguém que tem impulsos psicopáticos violentos. Segundo, Tali tem muito controle e disciplina para isso. Tem que haver uma razão lógica para isso. Eu não acho que ela seria apenas uma viciada em morte, ele diz. Espero que você esteja certo, diz Freya. Isso só nos deixa com outro problema. Você é mais psicopata do que eu pensava, ele diz. Isso é fácil. Freya o envolve em um beijo apaixonado e faminto. Você só vai ter que me cansar até eu não conseguir levantar um dedo. Você é muito bom nisso. Bom, eu sempre atinjo o máximo de resistência, ele brinca antes de colocá-la de costas. O quarto de Riveria. O que você estava pensando? Riveria grita para Lefia. A garota estremece e olha para o chão. Desculpe, mas eu tive que fazer isso. Você não escuta mais ninguém, ela argumenta. Você me envergonhou. Lady Riveria, por favor, ele não sabia o que estava acontecendo. Ainda é constrangedor, resmunga a mulher. Mas agora você sabe que tem uma chance, ressalta Lefia. Lefia, você sabe que se eu fizer isso a coroa nunca poderá ser minha. E o nosso povo? Ao ouvir isso, Lefia não aguenta mais e explode. Foda-se nosso povo. Riveria dá um passo para trás em choque com a explosão repentina. Lefia. Não, eles são péssimos. Você fez tudo por eles, então a maioria dos elfos lhe dá as costas por causa de algumas cicatrizes. Yang estava certo, eles não merecem você. Eles ainda são nosso povo. Lefia, tem um dever para com eles, argumenta a mulher. Então por que você não pode ter os dois? Apenas tenha ele e a coroa. Impossível, no momento em que meu pai souber que estou com um homem, eu perco a coroa. Você conhece as regras. Então não conte a ninguém, ressalta Lefia. Você acha que eu não pensei nisso? Riveria finalmente chega ao seu limite.
Eu fico acordada a noite toda pensando em maneiras de fazer isso funcionar, mas eu simplesmente não consigo, certo? Não tem jeito, Lefia, ela admite, se abaixando para sentar na cama. Um longo e tenso silêncio preenche a sala antes de Lefia falar. Porque você sempre tenta fazer tudo sozinha, só. Peça ajuda a ele, tenho certeza que ele pensaria em algo. Estamos supondo que ele queira isso. Qual o sentido se eu tiver coragem apenas para ser rejeitada novamente? Riveria pergunta amargamente. Ele não vai te rejeitar. Mais uma vez, rejeite-me novamente, corrige Riveria. Certo, isso não vai acontecer. Desta vez você terá Lady Freya apoiando você. E isso é tudo que vai precisar, você verá. Vou considerar, mas não vou fazer nenhuma promessa, certo? Era tudo que eu queria, que você pelo menos começasse a pensar nisso. Mansão da família Freya. Sob o luar pálido, Octar sai para o pátio com sua espada negra suprema nas costas e sua armadura padrão. Enquanto ele atravessa o pátio silencioso para deixar a mansão, uma lança prateada corta o chão diante de seus pés. Volte para dentro, ele diz. Olhando para o lado, ele vê Allen andando até ele com um sorriso maníaco. Não é do seu feitio desobedecer à nossa deusa, supondo que você esteja prestes a fazer o que eu acho que está fazendo, e você sabe qual é a punição por ir contra uma ordem direta. E se eu estiver? Pergunta Octar, levantando a mão até o punho de sua espada larga. Não podemos permitir isso, a voz de Edin grita quando ele aparece atrás de Octar. É nosso dever seguir e fazer cumprir as ordens de Lady Freya como seus executivos. Enquanto ele fala, os 3 irmãos Gulliver restantes, assim como Ogni, descem para o pátio com as armas em punho. Eu entendo, diz Octar. Mas a Freya família deve sempre permanecer no topo. É quando o orgulho de Lady Freya por nós, por mim, está no auge. Há algum tempo não sinto isso. Devo me tornar rei novamente. Octar saca sua espada larga e aponta para Allen, e não deixarei ninguém me impedir. Capítulo 183. Ok, então o que você tem para nós? Yang pergunta ao entrar na forja. Vendo Velf e Tali parados em frente a 3 baús, cada um com seus símbolos pessoais, ele se aproxima para se juntar a eles. Você está atrasado, diz Velf. Hefesto disse que Freya precisava chegar até sua família, então eu tive que carregá-la, ele explica. Tudo bem, com todos aqui, vocês 2 podem abrir as caixas agora, diz Velf. Finalmente diz Tali enquanto se agacha rapidamente para abrir o baú. Ambos os homens olham para ela em vez de abrir os seus próprios. Eles imediatamente reconhecem o formato da armadura amarela dentro enquanto ela puxa o capacete. O que Yang reconheceria como um capacete romano estilizado com armadura de placa completa combinando dezenas, se não centenas em placas interligadas coloridas com preto e dourado. O topo do capacete é de um vermelho brilhante distinto. Quando ela o coloca de lado e tira a couraça, eles notam que a armadura em si não tem lacunas, nem mesmo buracos para os olhos. Uau, diz Tali espantada, passando a mão pela sua nova armadura. Obrigada, Velf lhe dá um sorriso orgulhoso. Eu fiz isso com base em alguns designs que Yang deu em seu livro. Os esboços eram chamados de armadura do Cavaleiro Arcão, seja lá o que isso signifique. Mas eu me inspirei em todas as placas menores interligadas sobre uma camada interna. Além disso, os outros tipos de armadura que ele descreveu de seu mundo são todos mais finos, mas mais eficazes do que ferro. Isso não é tudo, Tali diz enquanto levanta o capacete. Essa coisa provavelmente pesa o que 8 libras sozinha, bem mais do que o dobro até mesmo do capacete de aventura mais grosso, mas tamanho padrão. E provavelmente muito mais durável, certo? Pergunta Yang. Isso é algo que notei recentemente, na verdade, diz Velf. Veja, a coisa com o machado de troca é que apenas Yang pode usá-lo porque você precisa ser capaz de se ancorar no chão ou em um ponto no ar. É uma arma exclusiva por causa disso. Muito menos pelas propriedades mágicas, apenas o peso de 240 libras é demais. Minha arma não faz sentido, já conversamos sobre isso, diz Yang. Exatamente o que eu quero dizer, ele abre o próprio peito para tirar um capacete preto elegante com 2 detalhes vermelhos na face sólida e o entrega a Yang. Veja, é muito pesado para qualquer outra pessoa, certo? Mas somos aventureiros de alto nível. Um capacete de 10 libras não é realmente nada para nós, assim como espadas grandes de aventura são muito pesadas para pessoas normais. Estamos tão além de aventureiros comuns quanto eles estão para pessoas normais. Então podemos simplesmente fazer o impossível funcionar para nós, diz Tali. Faz sentido se usássemos 200 quilos de armadura Yang e eu pudesse facilmente lutar o dia todo com isso. Velf provavelmente conseguiria lidar com um dia padrão na masmorra com isso também. Exatamente, diz Velf. Ferreiros e aventureiros ainda pensam em si mesmos como algum tipo de humano, mas assim como Yang diz, somos aberrações, então realmente não somos como eles. Podemos socar dragões e nadar em lava, estamos bem longe de ser normais. O fato é que além de nós 3, outras pessoas não são extremas o suficiente porque não podem se dar ao luxo de ser. Mas podemos, então vamos fazer exatamente isso. Concordo, Yang diz antes de gesticular de volta para a armadura de Tali. Então o que elas fazem exatamente? Ele se ajoelha para abrir seu próprio peito. Dentro há um conjunto de armadura preta, um capacete sem rosto, sem buracos para os olhos, e muito menos revestimento de metal do que o de Tali e Velf. Enquanto Velf tinha detalhes em vermelho e Tali tinha dourado, ele esperava que o dele tivesse azul, apenas para se decepcionar. Bem, obviamente eles fornecem proteção muito acima do normal, diz Velf. Eles também têm muitos encantamentos, veja, cada placa pode ser removida individualmente, então todas foram encantadas separadamente e depois colocadas juntas. Dessa forma, se algumas quebrarem, não param de funcionar. Eles protegem do calor e do frio, então não devemos ter muito problema para voltar para o Shishekal bem além do Yang. Claro, Yang geme. Então o que no meu torna isso difícil dessa vez? Na verdade, nada. Eu não poderia sobrepor os encantamentos ambientais e elementais. Um luta contra o outro.
Se eu usasse os encantamentos ambientais, sua habilidade de armadura de mago a destruiria em qualquer grande luta. Então eu fiz sua armadura pelo menos capaz de deixar sua magia elemental fluir através dela para sair. Ela também combinará com a cor, diz Velf. Segurando o capacete, Yang usa sua magia de fogo. As ranhuras do capacete preto brilham em um azul brilhante por um momento antes de ele parar. Ok, isso é bem legal. Mais alguma coisa? Sim, os capacetes funcionam como anéis de mensagens entre si e Hefesto. Esse é um problema que tivemos contra os Shishekal. Então fui em frente e lidei com isso, diz Velf. Isso é perfeito, sem mais problemas com tempestades de neve, diz Tali. Mas e quanto a ver, essas coisas não tem como ver para fora. Simplesmente vista, acredite em mim, diz Velf com um sorriso arrogante. Trocando olhares cautelosos, Tali e Yang colocaram seus capacetes. Tali imediatamente brilha com uma luz dourada suave onde a cor está aí diante de seus olhos, o visor preto aparentemente desaparece. Uau, que diabos! Ela tenta tocar seu rosto apenas para sentir o metal em sua mão. Como se houvesse uma parede invisível na frente de seu rosto. É transparente? Pergunta Yang. Velf diz. Estou chamando essa armadura de série sem rosto, descobri o encantamento que Fels usou no Oculus. A parte visual pelo menos, não a parte que transmite para outra coisa, ainda estou trabalhando nisso. Então fica transparente quando colocamos. Isso é bom. Não tem mais neve congelando meu rosto, diz Tali. Não é transparente, é um encantamento unidirecional, explica Velf. Você pode ver para fora, mas ninguém pode ver para dentro. Ele só vê a face vazia do capacete. Isso é incrível, Yang diz enquanto tira o capacete. Mais alguma coisa? Para defesa não. Mas tenho feito algumas armas bem divertidas, já que não preciso mais que as coisas sejam tão padrão. Velf diz com um sorriso maníaco enquanto os leva para seu outro projeto. Caminhando até uma grande mesa de metal, ele se inclina sobre o enorme cubo de metal apoiado nela. 2 pés em cada medida com um pequeno buraco quadrado e uma fenda de espada no topo. Este é o conversor em que eu estava trabalhando, ele diz orgulhosamente. Tanto Yang quanto Tali trocam olhares confusos por um momento antes de olharem para ele novamente. Ah, certo, eu nunca expliquei, Velf diz timidamente. Bem, basicamente, eu copiei as armas do seu mundo para este, mais ou menos. Mais ou menos, Yang ergue uma sobrancelha enquanto olha para o cubo de metal. Bem, isso não é a arma, mas como algo para recarregá-la, Velf alcança o lado da mesa e puxa uma katana prateada padrão. Espada feita especialmente vai aqui, ele toca a katana no topo do cubo. A chave vai aqui. Ele mostra a eles a chave em forma de espada ornamentada com runas de todas as cores ao longo dela antes de deslizá-la no slot no topo do cubo. Então um pouco de magia para ativá-la com um momento de foco intenso, sua magia ativa o cubo. Ele brilha em branco brilhante por um momento antes de fazer a transição para vermelho e fluir para a lâmina da katana. E pronto. Removendo a katana e a chave, ele mostra a eles a espada mágica recém-feita. Eu fiz espadas mágicas reutilizáveis para nós. Elas não quebram quando ficam sem magia e você pode recarregá-las. Tipo baterias e uma arma, eu acho. Mas você sabe o que quero dizer, ainda estou trabalhando em uma maneira de torná-la menor. Enquanto ele divaga sem parar, seus 2 companheiros de equipe apenas olham com os olhos arregalados de surpresa para o que acabaram de ver. Outro milagre da Forja em menos de um ano. Até Yang podia ver o quão grande era esse avanço. Como você fez isso? Pergunta Yang. Com isso, Velf se vira para o cubo enquanto Tali inspeciona a katana vermelha. Ativando o encantamento no buraco quadrado no topo dele, um cubo de metal de 2 polegadas é ejetado, brilhando com luz branca que preenche apenas alguns milímetros na melhor das hipóteses. Esta é a bateria principal. É segura pelo menos, já que ela só responde a mim. Então só eu posso usar essa coisa. Magia neutra entra nisso, eu coloco isso no conversor principal. Uso a chave para ativar a coisa toda, então eu posso fazer qualquer espada elemental que precisarmos. Ele diz. Quantos desses você fez? Pergunta Tali. Só um punhado delas. Demoro cerca de 2 dias despejando magia na bateria só para ter magia suficiente para uma espada, então tenho me concentrado em armas comuns com designs malucos. Ele admite. São 2 dias de magia? Pergunta Yang, gesticulando para o cubo que parece não ter quase nenhuma magia. Sim, Velf estende o cubo para ele, se importa em enchê-lo? Claro, Yang segura o cubo na mão e despeja magia neutra nele. Diante dos olhos deles, o brilho sobe de 2 milímetros para preencher todo o cubo de 2 polegadas. Droga, definitivamente senti isso, Yang diz enquanto balança a cabeça para focar. Puta merda, diz Velf, incrédulo, enquanto coloca o núcleo de volta no conversor. Você ainda está de pé depois disso? Sim, isso foi apenas cerca de 1/3 da minha magia, na pior das hipóteses, diz Yang. Bem, sua estatística mágica é de pelo menos 7.800, então isso faz sentido. Você pode muito bem ser um nível 9 depois de todas as suas habilidades com ela, Tali diz enquanto devolve a katana para Velf. Quão efetivas são essas coisas? Fazer espadas descartáveis é mais fácil, mas elas nos economizam muitos recursos e podem ser usadas como espadas comuns de combate corpo a corpo e como espadas mágicas completas, mesmo que levem muito mais tempo para serem feitas, se é isso que você está perguntando. E as armas comuns que você fez? Pergunta Tali. Ah, sigam-me, diz Velf enquanto se vira para guiá-los em direção ao cofre. Entrando na sala principal de planejamento de expedição, eles caminham até a enorme porta de Orixalcum do cofre. Com um simples toque, o encantamento reconhece Velf e a porta desliza silenciosamente para eles entrarem. Dentro do cofre havia um tamanho tão grande quanto qualquer um dos seus quartos, com baús de lingotes, moldados a partir de todos os itens descartados que eles guardaram. Armas Durandal nas paredes, assim como os experimentos de Velf.
livros contendo seus designs mais perigosos, assim como gavetas e prateleiras de espadas mágicas menores, do tipo que se tornou obsoleto após sua última expedição. Após cada expedição, a escala do poder de fogo necessário para permanecer relevante na masmorra aumenta, e assim Velf substitui todas as suas espadas mágicas, abrigando os itens desatualizados aqui. Entre armaduras, armas mágicas, itens de drop e outros itens, o valor deste cofre era incalculável. Muitos desses itens nunca estiveram e nunca estarão em nenhum mercado. O mundo ainda não tinha ideia de que os rocks existem, nem eles sabem das propriedades absurdas de suas garras, assim como muitos dos outros itens em sua posse. Levando-os a uma seção específica, ele gesticula para as armas na parede. Espadas e punhais em uma extremidade e armas maiores, como lanças e espadas grandes na outra. Algumas das armas tinham ângulos e curvas estranhos que desequilibrariam pessoas comuns. Algumas tinham o formato de uma lâmina enorme que por acaso tinha um apoio para as mãos moldado nela. Outras pareciam projetos de arte elementar, para dizer o mínimo. Velf estava claramente testando qualquer ideia que surgisse na mente. Eu fiz isso para quando você não quer ficar desarmado, mas não quer carregar uma lança nas costas, Tali. Imaginei que Yang não iria querer uma espada, já que ele realmente não precisa de uma, diz Velf. Obrigada, são todos Durandal? Pergunta Tali. Sim. E aquelas? Ela gesticula para um suporte de armas no outro lado da sala, algumas espadas brilhando em cores diferentes. Os primeiros rascunhos são mágicos e podem ser recarregados, mas não são Durandal e não são tão fortes quanto os descartáveis, diz ele. Certo, bem, eu vou levar isso. Ela pega uma espada do suporte. Uma espada longa de 2 gumes, mas o meio da lâmina tinha uma trama de metal que parecia se encaixar perfeitamente. É bonita e mais fácil de carregar do que uma lança para a vida cotidiana, ela diz. E se divide em 2 espadas, Velf diz enquanto a pega e a separa com uma quantidade insignificante de magia. Só reage a nós 3 e Hefesto naturalmente, assim como qualquer outra coisa que precise de um encantamento especial e das espadas recarregáveis. Perfeito, diz Yang enquanto olha ao redor do cofre. Vou levar a katana de fogo. Ele aponta para a katana azul brilhante e recarregável na parede. Não, Velf diz imediatamente. Primeiro, o fogo é vermelho para qualquer um e qualquer coisa que não seja chamada Yang Shen. Então essa é uma katana de gelo. E segundo, se não for pelo menos Durandal, você não está tocando, você tem um hábito estranho de quebrar armas. Além disso, por que você precisa de uma espada? Como espadas são legais, minha arma é literalmente mais alta do que eu se você contar o cabo. Então não é como se eu pudesse simplesmente andar por aí com ela. E você pode realmente me culpar por coisas quebrando? Honestamente, se não for obra sua, tudo parece tão fraco, diz Yang com um sorriso doce. Você não pode falar docemente dessa vez, escolha uma das espadas pretas. Velf gesticula para as armas na frente deles. Ah, tudo bem, só. Essa ele pega uma espada longa de aparência industrial, de gume único, com ângulos rígidos e a lâmina descendo até o guarda-mão e se estendendo para baixo para defender o cabo de metal. Pronto, não foi tão difícil, diz Velf. Bem, não é uma espada de fogo, mas... Pare de ser um bebê, você pode literalmente voar e cuspir fogo, diz Tali revirando os olhos. Não é a mesma coisa, você não entenderia. Quando terminam de discutir seus equipamentos, eles finalmente chegam ao fim de sua pequena reunião matinal. Então é isso para nossos projetos na superfície por enquanto? Yang pergunta enquanto eles saem do cofre, Tali com sua espada ao lado, assim como ele tinha a dele da mesma maneira. Sim, não tenho mais nenhum projeto grande. Só preciso fazer uma última verificação com o fornecedor mais tarde hoje para ter certeza de que terei o que preciso esperando aqui quando voltarmos da masmorra, diz Velf. Certo, diz Tali. A construção do lar está indo bem, deve ficar pronta em cerca de 1 mês nesse ritmo. As crianças devem estar lá em 5 semanas com as enfermeiras de todos os orfanatos e lares ao redor de horário. Isso é bom. Houve algum problema? Yang pergunta. Não, mas eles se sentiriam melhor se vissem você na inauguração, sabe? Ainda não está planejando ir? Ei, você pediu para assumir esse projeto, então a responsabilidade é toda sua, além de ser melhor que eles não se apeguem a mim, lembra? Certo, eu lembro, ela diz. Tudo bem, Yang fecha a porta do cofre enquanto eles concluem a reunião. Nós começaremos esta expedição amanhã, e em algumas semanas, nós estaremos chamando Hefesto da próxima zona segura. Vamos? Antes que ele pudesse continuar, Freya, em pânico, grita do anel em sua mão. Yang, onde você está? Freya, ele responde imediatamente, o que houve? É Oktar, ele enlouqueceu, ele vai se matar. Estou quase em Babel, me encontre na praça, por favor. Ela imediatamente desliga a ligação. Oktar? Velf pergunta com um olhar perplexo. O que ele pode estar fazendo para deixá-la preocupada desse jeito? Não faço ideia, vou dar uma olhada e ligo para vocês, diz Yang. Nós iremos com você, diz Tali. Velf intervém, de qualquer forma, não tenho nada para fazer até esta tarde, então é melhor matar o tempo, ele dá de ombros. Tudo bem, vamos ver como os aventureiros da minha namorada estão tornando minha vida tediosa. Não acredito que essa é uma frase real que acabei de dizer. É bem, você sabe como é, diz Tali com um brilho travesso nos olhos. É preciso aceitar o lado bom e o ruim quando se está namorando uma mulher com filhos. Capítulo 184. Saindo do elevador e entrando na Praça Babel, a trifecta imediatamente caminha até a entrada da masmorra. Puta merda, que caminhão atropelou vocês? Yang ao ver Freya, ignorando completamente sua carranca pronunciada e escolhendo provocar Allen e Edin que estão ao lado dela. Ambos os homens estavam enfaixados, mas ainda carregavam suas armas, sempre protegendo obedientemente sua deusa. Caminhão? Freya pergunta, sem saber o que ele quer dizer. Deixa pra lá, mas o que aconteceu? Yang pergunta. Velf e Tali estão ao lado dele, Tali e Yang com suas novas espadas, e Velf com Mozoka nas costas. Oktar aconteceu
aconteceu? Allen responde. Tali levanta uma sobrancelha. Como você o irritou? Eles não fizeram isso, Freya diz. Eles estavam tentando impor minhas ordens, ordens que só se aplicam a ele. Por que só ele? Porque ele é o único na minha família que realmente teria uma chance de matar Balor sozinho. Yang imediatamente percebe o que está acontecendo. Então ele foi atrás de Balor porque eu acho que ele está se sentindo estagnado no nível 7. Exatamente da última vez que ele fez isso, ele mal conseguiu rastejar de volta para a Rivera no andar 18 e nem matou Balor pela metade. Ele vai acabar morrendo, diz Freya. Entendi, mas Yang assente antes de esfregar a nuca. Porque isso é problema meu. Preciso que você vá impedi-lo de se matar, só isso. Você é a única pessoa que pode, ela diz. Sim, eu descobri isso, mas, de novo, por que eu faria isso? Ele é um menino grande, ele pode fazer suas próprias escolhas, diz Yang. Porque estou pedindo para você me ajudar, Freya diz. Ela dá um passo à frente e se aproxima um pouco mais dele, ficando a apenas um pé de distância enquanto inclina a cabeça para olhar para ele. Porque eu não quero que ele morra, porque minha família precisa dele para ficarmos no topo, em segundo. Para ficar em segundo depois do seu time. E porque eu não suporto pessoas me desafiando, não importa os resultados, ela gentilmente segura o rosto dele e faz seu melhor lábio trêmulo. Você pode me ajudar? Suspiro, tudo bem, eu vou encontrá-lo, Yang cede. Freya imediatamente fica na ponta dos pés e o beija antes de se separarem. Eu sabia que podia contar com você para isso. Estarei esperando por ele na mansão da família Freya, ela diz, pegando seus aventureiros e correndo para se preparar para optar. Bem, isso foi uma grande perda de tempo, diz Velf, braços cruzados sobre o peito enquanto ele balança a cabeça. Vou esperar meu mercador e verificar novamente o equipamento para nossa expedição amanhã. Parece bom, isso não deve demorar muito, diz Yang enquanto Velf começa a caminhar de volta para o elevador. Você quer que eu cuide disso? Tali pergunta. Eu posso cuidar disso se você quiser relaxar hoje. Ou não. Yang lhe dá um olhar divertido. Se eu te mandar, Freya vai ganhar um cadáver em troca. Não quero que isso aconteça. Mas você vem comigo, vamos. 2 horas depois, andar 47. Loki? Sério? Tali pergunta enquanto corta uma pedra flamejante ao meio, destruindo o corpo de obsidiana do monstro de lava e continuando sua corrida louca para dentro da masmorra. Ao lado dela, Yang faz exatamente o mesmo com sua nova espada. Nenhum dos aventureiros poupa o saque um segundo olhar, apenas focados em encontrar Optar. Com tantos caminhos e andares maiores que Oraril, o melhor lugar para encontrar Optar era simplesmente esperar no quarto de Balor. Sim, o que há de errado com Loki? Ele pergunta. Ela é irritante, pervertida e sem graça, diz Tali. Sim, mas bem, olha, não consigo explicar, ok? Ele admite enquanto eles passam por outra horda de monstros. Sempre achei que você tinha uma queda por elfos, não é? Yang lhe dá um olhar curioso. O quê? Por que você pensaria isso? De Lefi a Freya, quero dizer, os elfos são supostamente beldades divinas em carne mortal, e você passou de dormir com um elfo para dormir com uma deusa da beleza. Ela ressalta enquanto eles eliminam outra fila de monstros. Não estou com Freya pela aparência. Por que mais você estaria com ela? Você sabe que ela é uma mulher vingativa e intrigante, certo? Pergunta Tali. Não quando ela está comigo, pelo menos. E ela é uma boa companhia. E sexo, certo? Bem, ela é uma deusa. Imagino que todas sejam assim. Quando o Velf receber o dele, vocês dois poderão comparar as notas, ela ri. Sim, quando eles finalmente tirarem a cabeça da bunda. É por isso que você acha que Loki é gostosa? Porque ela tem uma bela A. Não, não é. Bem. Tali pensa um pouco enquanto eles lutam contra uma horda de Fomori, homens enormes com cabeça e pernas de cabras. Talvez seja uma questão de dominância? Yang faz uma pausa por um momento e olha para ela. Com licença? Bem, faz sentido, certo? A família Loki está sempre nos irritando porque eles acham que são os heróis de Oraril ou algo assim. Você já quer dar um soco na cara do Finn. Se você fuder a deusa dele seria super desrespeitoso. E ele não pode fazer nada para equilibrar o jogo, já que Hefesto só quer Velf nela, ela diz. Yang lhe dá um olhar preocupado. Meu Deus, por que você pensaria isso? Eu simplesmente não consigo explicar porque acho Loki gostoso, não é tão profundo assim. Mas você já está dormindo com a amada Riveria, certo? Então por que não com a deusa também? Yang imediatamente para de lutar, com um aceno de sua mão uma torrente de chamas limpa a horda. No campo de batalha subitamente vazio, ambos os aventureiros se olham confusos. O quê? Pergunta Tali. Por que você acha que estou dormindo com Riveria? Você não está? Não, não estou. Eu simplesmente presumi que vocês três eram um casal na festa, parecia que vocês três eram um casal, ela dá de ombros. Como você teve essa impressão? Ele pergunta enquanto eles continuam correndo pela masmorra. Porque Riveria parecia querer subir no seu colo e estava lutando para não fazer isso. Porque Freya estava provocando-a como se quisesse. Porque eu falo élfico e ouvi o que elas estavam dizendo, diz Tali. Você estava escutando a 2 mesas de distância? É claro. Bem, o que eles disseram? Bem, não foi o que eles disseram, mas sim como eles disseram. Acho que Freya estava apenas provocando-a e incitando-a. Como se ela estivesse convidando a fazer um movimento. Conhecendo Freya, ela provavelmente se molha de fazer jogos de poder como esse, diz Tali. É verdade, ela faz, mas eu fiquei sinceramente perdido durante a maior parte da conversa. Nem percebi. Sim, ainda bem que fiz isso. Sinceramente presumi que você estava mantendo o fato de que Riveria divide a cama com vocês dois em segredo porque a família dela a adora. Além disso, ela é a princesa de todos os elfos, então isso também parece uma dor de cabeça para mim, ela admite. É uma dor de cabeça, diz Yang. É por isso que quando eu a impedi de me beijar, eu deixei por isso mesmo e enterrei. Eu presumi que se Freya descobrisse, ela mataria. Então ela quer você. E sim, Freya iria querer. Ela já fez muito pior por muito menos antes, diz Tali.
Mas por algum motivo ela não se importa que Riveria esteja de olho no homem dela, você construindo um harém no futuro? Ah, deuses não. Um parceiro é o suficiente, você quer que eu adicione outro, eu prefiro lutar contra 100 dragões do que fazer essa merda. Ele gargalha como um louco enquanto eles entram no próximo andar. Não consigo me identificar. A vantagem de não ter nenhum tipo de desejo sexual ou romântico é que eu simplesmente posso dizer não a todo esse drama. Sim, parece uma vida tranquila e agradável, deve ser agradável. E é super eficiente, diz Tali. Depois de mais alguns minutos de corrida, ambos chegaram a uma das câmaras menores do andar 48. Ao contrário das outras salas, os monstros aqui já estavam mortos, e Oktar estava parado no meio de tudo isso com sua espada nas costas. Os aventureiros da árvore se encaram por um momento antes de Yang casualmente guardar sua espada e caminhar até o homem. Com o homem de pé um pé inteiro mais alto que ele, diferente da maioria dos homens, ele não se intimida nem um pouco com o aventureiro de nível 7, nem com seu parceiro. Lady Freya mandou você me buscar? Pergunta Oktar, já sabendo exatamente por que eles estão ali. Sua deusa está preocupada, diz Yang casualmente, colocando as mãos nos bolsos enquanto olha para o homem. Ao lado dele, Tali guarda suas lâminas e lhes dá algum espaço. Eu a desobedeci, mas era necessário. MHM, você quer solo valor e subir de nível para 8, certo? Ser uma das únicas 3 pessoas a atingir o nível 8. Fazer com que todos vejam você como rei novamente em vez de mim? Fazer com que Freya o coloque de volta no pedestal? Yang provoca. Oktar apenas estreita os olhos para o homem, sim. Tudo o que me importa é o orgulho da minha deusa em mim. Quando o mundo olha para mim, para nossa família como a mais forte, é quando ela mais se orgulha de mim. É tudo que eu quero, ele admite. MHM, Yang estreita os olhos para optar, e se eu não puder permitir isso? Talvez eu goste de ser o mais forte, ninguém para me incomodar no topo, nenhuma competição real. E então? Ele dá a Oktar um sorriso sinistro. Vai tentar lutar comigo e subir de nível assim? Com uma pequena carranca, Oktar considera por um momento antes de falar. Posso ganhar? Contra mim, sem chance. Contra Tali, eu apostaria nela, mas é bem apertado. Os olhos de Oktar se arregalam, mudando para encarar a mulher antes de voltar para o rosto sorridente de Yang. Mas vamos manter isso entre nós, honestamente a guilda sabe do que somos capazes, então eles ficarão fora do nosso caminho. Eu prefiro que o público olhe para você do que para mim, de qualquer forma, então isso dá certo. Só preciso ter certeza de que você entende o que está fazendo. Espera, você vai me deixar lutar com valor? Obviamente, diz Yang. Não me importo com você ou sua aventura. Se você quer morrer, fique à vontade, só quero ter certeza de que você entende os riscos, já que Freya me pediu para vir aqui e te encontrar. Morrer ou ascender, essas são as únicas opções que aceitarei, diz Oktar. Perfeito, eu só precisava ir até você caso precisasse de cura depois da luta, supondo que você vença, é claro. Lady Freya pode estar chateada com você também por isso. Sim, ela será, mas ela é minha namorada, não minha chefe. Honestamente, minha chefe é Hefesto e ela mal consegue me dizer o que fazer. Freya deveria ter previsto isso. Ela vai superar. Agora vá antes que eu mude de ideia. Obrigado, diz Oktar enquanto começa a abrir caminho em direção a Balor. Enquanto Tali e Yang observam o homem se afastando, ele lança um olhar curioso para a mulher. Você não parece surpresa? Por que eu estaria? Tali pergunta. Tudo o que importa é a sua aventura, certo? Por que você pararia a dele se isso não incomoda a sua? Sim, aventureiros devem morrer como quiserem. Esse é o único resultado aceitável. Freya vai ficar muito brava com você por isso, diz Tali. Ainda bem que nossa expedição começa amanhã, então vai dar a ela algumas semanas para se acalmar, ele brinca enquanto segue em Oktar. MHM, você sabe, você é um padrasto muito legal, diz Tali. Você sabe que eu não suporto essas piadas. Yang resmunga e franze a testa para ela. E além disso, Oktar tem uns 34 anos, o dobro da minha idade. Sim, e Freya vale muitos bilhões, mas você ainda tirou a poeira e se ocupou. Minutos depois, os 3 aventureiros se encontram na entrada do quarto de Balor. Parados na caverna de obsidiana, eles olham para a câmara cilíndrica. O monstro demoníaco está sentado em seu trono, ambos de um homem e cabeça de uma cabra. Uma espada de fogo em sua mão direita e uma espada de raio em sua esquerda, esperando por um desafiante. Estendendo a mão, Oktar sente o calor da câmara, meia hora no máximo ele diz, sabendo quanto tempo pode durar lutando no que poderia muito bem ser o coração de um vulcão. Não é problema nosso, diz Yang. Estou aqui apenas para o rescaldo, ou te dando um elixir para que você não morra ou levando seu corpo de volta para Freya. Boa sorte. Ele dá um tapinha nas costas de Oktar e joga o homem para fora da borda e para dentro da sala do chefe. Caindo no ar, Oktar pousa facilmente de pé e saca sua espada. O monstro se levanta do trono, 2 reis prontos para uma batalha gloriosa. Enquanto Oktar e Balor atacam um ao outro, Yang olha para Tali. Então, você se importa em explicar por que você está matando pessoas por todo Oraril? Capítulo 185. Enquanto Oktar e Balor atacam um ao outro, Yang olha para Tali. Então, você se importa em explicar por que você está matando pessoas por todo Oraril? Tali se recusa a olhar para Yang, mantendo seu foco em Oktar e Balor abaixo deles. Enquanto o homem saca sua arma e corre para o monstro, eles começam a colidir. Oktar não perde tempo em ativar Stortus Oktar, forçando os limites de seu corpo enquanto sua pele começa a fomegar e mudar para uma cor vermelha. Eu não matei ninguém, ela nega a acusação sem pestanejar. 215 pessoas e você nem tentou ser discreto, diz Yang. Ele se vira e se inclina contra a parede da caverna para assistir à luta. Olhando para Tali, ele a vê se mexendo desconfortavelmente em seu lugar. Abaixo deles, Oktar está lentamente atacando Balor. Seu comportamento estoico nunca muda enquanto ambos os combatentes recebem cada vez mais cortes e hematomas. Quem te contou? Tali pergunta num tom amargo.
Então você finalmente está confessando? Ela se vira para olhá-lo, encostada na parede, e balança a cabeça. Sim, eu fiz isso. Tudo, mas não do jeito que você entenderia. Tente, diz Yang enquanto continua assistindo à luta. Você tem todo o poder do mundo, mas lhe falta presença. Presença? Sim, presença. Olhe para ele. Ela aponta para Optar, que estava atualmente lutando com Balor pelo poder com suas lâminas travadas. Ele entra em uma sala e todos se calam. Todos entram na fila. Ninguém fala mal dele ou sequer olha para ele de forma engraçada. Então. Você quer que as pessoas tenham medo de mim? Não, sim, talvez. Yang lança um olhar preocupado enquanto continua. Eles deveriam saber melhor, eu estou ensinando-os. Matando-os. Ela estreita os olhos para ele levemente, dando exemplos. Eles deveriam estar se ajoelhando e beijando o chão em que você pisa. Mas em vez disso, eles só acham que você é uma piada. Ela grita em frustração. Tali, a voz calmante de Yang se estende enquanto ele caminha até ela. Você sabe que o que as pessoas pensam não importa, apenas os resultados que obtemos importam. Eles não podem afetar isso. Ao ouvir suas palavras, ela dá um passo à frente desafiadoramente. Esse é o problema com você. Você sempre deixa as pessoas desrespeitarem você e pisarem em você só porque isso não afeta o grande plano de aventura. Se você não impõe as pequenas coisas, os rumores e sussurros, como espera que alguém o trate como seu rei? Eu não sou o rei deles, sou apenas um aventureiro, ressalta Yang. Tali balança a cabeça para ele e anda até a borda, apontando para Optar. Ambos veem um homem lutando contra Balor, vapor vermelho agora saindo de sua boca enquanto sua armadura está completamente destruída, assim como sua camisa. Um corte enorme em seu peito. Mas apesar de todos os seus esforços, Balor está sem seu braço direito, de todo o caminho até o ombro. Olhe para ele, Tali e Rosna. Ele é tão patético, tentando desesperadamente fazer com que Freya o ame, construindo elogios e reputação. Ele está se esforçando tanto para chegar onde você está, todo mundo está, mesmo que não percebam. Você tem tudo que este mundo tem a oferecer. Todo dinheiro, poder, mulheres, tudo, e ainda deixa as pessoas desrespeitarem você. As pessoas iriam à guerra para ter você do lado delas, você poderia ter um reino. Num piscar de olhos, se você decidisse que precisamos lidar com Hakia, isso seria feito em uma semana. Mas você simplesmente deixa as pessoas fazerem o que quiserem simplesmente porque isso não incomoda o aventureiro principal. Não é assim que um rei vive, Yang. Eu não sou um rei. Meu Deus, você parece a Freya. Ele bufa de frustração e começa a andar de um lado para o outro. Eu não sou um rei, eu não sou um herói. Eu não ligo para nada disso. Eu só quero ir para casa. Qual o sentido de ser alguma coisa para alguém se você vai embora de qualquer jeito? E como diabos as pessoas espalhando boatos ou falando merda em bares são desrespeitosas de alguma forma real? O que elas dizem não importa. Não é como se elas fossem dizer isso na minha cara. Não importa quanto tempo você fique, eles devem te adorar do mesmo jeito, ela argumenta de volta. Eles precisam ser ensinados a ficar na linha. Você poderia fazer isso, mas não faria. Eu sabia que você não faria. Então eu fiz, matei alguns milhares para manter 1 milhão de ovelhas na linha. Era necessário, ela rosna. É psicótico. Ele se vira para encará-la. Você está matando pessoas por boatos e conversa fiada. Essas pessoas tinham famílias e amigos que se importavam com elas. E agora essas famílias e amigos não repetirão seus erros. Você não pode simplesmente matar pessoas pelo que elas dizem, mesmo que seja contra nós. Palavras não significam nada, Tali, apenas ações importam. Você precisa parar com isso. Agora ele ordena. Eu recuso, ela diz. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Eles precisam ser gratos. Sem você eles já estariam mortos por Kulvitarot, que só apareceu por minha causa. Isso não vem ao caso. Está aqui agora e eles não conseguem lidar com isso, mas você consegue. Eu só tenho mais algumas centenas de alvos e os rumores serão silenciados para sempre. Dentro de mais um mês, qualquer um que tenha um pensamento ruim sobre você estará tendo pesadelos sobre suas casas queimando com eles dentro. Eles serão ensinados a amar você. Não tenho certeza de como responder a isso. Yanga encara com os olhos arregalados por um momento antes de voltar para a luta. Olhos olhando para Optar brigando com Balor, vendo o homem recuando para usar um elixir, mas Yang não está processando nada sobre a luta. Sua mente estava muito ocupada com a insanidade em que Tali se tornou. Quantas pessoas? Ele pergunta. Com licença? Estreitando os olhos para ela, ele levanta a voz um pouco. Você sabe exatamente o que estou perguntando. Quantos? Suspiro, um pouco mais de 500. Ela diz. Meu Deus, Tali, só faz umas 6 semanas. Isso é necessário, Yang. Todos nós temos nossos papéis, lembra? Você assume a liderança contra os monstros, Velf cuida de todo o equipamento. E eu sou nossa executora quando lidamos com pessoas. Deixe-me fazer meu trabalho, ela implora. Como você conseguiu encontrá-los? Ele diz enquanto coloca a mão na testa. 500, mesmo para você. Rastreando qualquer um que diga algo ruim sobre mim. Como? Recompensas e barras. Eu paguei pessoas para denunciar qualquer um que não fosse seu maior fã. Tem havido muitas pessoas na guilda se revoltando pelo perdão. Então não foi tão difícil. Tudo por causa de conversa fiada de beco. Por quê? Eu simplesmente não entendo. E você nunca vai. Ela diz sem rodeios. Você não percebe o quão incrível você é. Você merece adoradores, não críticos. Eu só quero ensinar isso ao mundo. Mas você deve ter sabido que eu não aprovaria. Se você pensasse o contrário, não teria escondido, você tem que parar isso, Tali. Você não pode simplesmente sair do seu caminho para matar qualquer um que fale mal de mim. Nós só precisamos nos concentrar em nossa aventura. Eu não posso falar por mais ninguém, mas eu não quero minar completamente tendo derramamento de sangue desnecessário. Pessoas em nosso caminho são jogo justo, mas não assim. Yang diz com um suspiro cansado. Sinto muito, Yang, mas não vou parar. Não quero, ela diz desafiadoramente, olhando diretamente nos olhos dele enquanto um fogo arde nos dela.
Eu pensei que você tinha parado de ser uma arma? É por isso que eu sugeri que você fosse o mentor de Mikoto, lembra? O que aconteceu com isso? Isso ainda é verdade. Eu gostei de treinar Mikoto e ela tem me ensinado muito sobre as pessoas, mas isso é necessário. Ferve meu sangue saber que as pessoas estão desrespeitando você. Eu não posso simplesmente ficar parado e deixá-los viver. Olhando em seus olhos, Yang vê uma vontade inabalável. Você está falando sério, não está? Se ninguém em Horario respeitar você, eu matarei todos eles com minhas próprias mãos, ela diz. Suspiro, tudo bem. Faça o que quiser, mas não pode fazer isso conosco. Ele a deixa sem fôlego com algumas palavras simples. O quê? Não. Você não pode. Eu sou o único que pode. Você está fora do time a menos que me prometa que vai parar com essa bobagem, ele diz. Eles merecem. É uma boa causa. Não, é egoísta e vão. Não machucamos as pessoas se não for pela nossa aventura, Tali. Ou você concorda com os termos ou está fora, ele diz severamente. Tali olha para o chão enquanto ela genuinamente considera isso. Ficar fora do time e garantir que ninguém os desrespeitaria, mas o pensamento de não lutar ao lado deles era muito doloroso. Tudo bem, ela cede, eu aceito seus termos. Chega de matar pessoas por isso, ela diz. Ótimo, mas obviamente vou ficar de olho em você por enquanto, diz Yang enquanto se vira para assistir ao final da luta. Eu estava fazendo tudo isso por você, sabia disso? Tali pergunta em voz baixa. Os novos monstros, agora você. Toda essa matança e morte só porque eu vim a este mundo, tudo por minha causa. Essa é a pior parte de tudo, Tali e Yang murmura enquanto a luta termina. Enquanto Tali e Yang chegavam à sua conclusão, Otitar e Balor chegaram à sua. Em uma corrida louca, ambos os combatentes balançam suas lâminas com bestificação e extortos Otitar levados ao seu limite. A espada negra suprema de Otitar destrói as espadas de fogo de Balor antes que ele se lance do chão e corte os monstros em dois. Do ombro direito, diagonalmente até o quadril, cortando o cristal para que o monstro desapareça em uma nuvem de poeira azul. Sentindo a adrenalina cair imediatamente, Otitar cai de cara no chão de pedra superaquecido, a pele do seu rosto começa a queimar, mas ele não tem energia nem para fazer barulho, pois seu corpo desliga. Um momento depois, Yang e Tali pousam ao lado dele, Yang casualmente o pega e o encharca com uma poção, mas o homem não acorda. Provavelmente mente para baixo, Yang diz enquanto verifica o pulso. Encontrando um, ele joga o homem em seu ombro enquanto Tali agarra a espada. Ela testa a lâmina negra suprema com alguns golpes e balança a cabeça. É só um pedaço de metal afiado, meio sem graça, sinceramente, ela diz. Bem, nem todo mundo tem um Velf, vamos logo. Esse cara pesa uns 130 quilos, Yang diz enquanto pula algumas centenas de metros para dentro da entrada da sala. Pousando ao lado dele, Tali lhe lança um olhar confuso. Eu já vi você lutar com dragões, você consegue sentir o peso dele? Sinceramente não, mas é natural dizer, sabe, diz Yang enquanto eles seguem em direção à mansão da família Freya. Horas depois, Yang e Tali se separam em Praça Babel. Enquanto ela vai visitar Mikoto, ele voa para a mansão da família Freya com Otitar e a espada. Aterrissando no meio do pátio de Freya, ele interrompe o treinamento dos aventureiros. Todos o encaram com ódio e ciúmes, suas mãos contidas por saberem que esta não é uma luta que eles podem vencer. No topo da escada está Freya com Eight ao lado dela. A curandeira imediatamente começa a cantar e quando Yang caminha até eles uma suave luz azul cura Otitar completamente. A mulher fecha os olhos cansados e respira fundo enquanto Yang rola o homem de seu ombro e o joga no chão, deixando a espada larga ao lado dele. O que aconteceu? Freya pergunta, encarando Otitar com um olhar perigoso. Vamos conversar no seu escritório, Yang sugere. A mulher assente e se vira para guiá-lo para dentro. Ao entrar em seu escritório, Yang olha ao redor e o vê surpreendentemente vazio. Uma parede com uma estante completa, uma escrivaninha grande e uma cadeira confortável com outras duas cadeiras para convidados. Uma pequena lareira e algumas pinturas de paisagens, não era o que ele esperava, mas ele deveria ter esperado tanto, considerando que Freya está sempre em sua cobertura e Edin faz a administração diária da família. Sentada na beirada da mesa, Freya cruza as pernas e lhe dá um sorriso sensual. Você derrubou Otitar por mim, não que eu esteja surpresa. Mas isso faz meu sangue esquentar um pouco, chegue mais perto e pegue seu. Deixei que ele lutasse, diz Yang. Seu rosto se contorce em uma mistura de desgosto e descrença antes de se estabelecer em uma raiva muito controlada. O quê? Deixei que ele lutasse, diz Yang casualmente, era inevitável, então era melhor acabar logo com isso. Não foi sua decisão, ela pula da mesa e anda até ele, curvando o pescoço para encará-lo enquanto eles estão quase peito a peito. Ele é meu, não seu. Você não pode fazer essas escolhas, ela rosna. Ele ia fazer isso de qualquer maneira, Freya. Você não pode mantê-lo seguro e trancado para sempre só porque tem medo de Loki te ultrapassar. Sim, eu posso. Nós teríamos feito um plano e lidado com isso com segurança, ele poderia ter morrido. Eu não gosto de perder coisas e não gosto que as pessoas toquem nas minhas coisas. Ela se vira e dá alguns passos para longe, ficando de costas para ele. Suas coisas? Então ele é só uma coisa? Todo mundo é uma coisa, todos estão cegos por alguma forma de obsessão, não é? Não é jeito de viver, ela murmura baixinho. Viver com obsessão ou viver cercado de pessoas obcecadas? Qual das duas opções? Pergunta Yang. Ambos. Mas você ainda não tinha o direito de tomar esse tipo de decisão por mim. Eu sou a deusa dele. Então você deveria saber que ele teria fugido na primeira oportunidade que teve. Vou fazer uma expedição amanhã, então talvez em alguns dias ele faria essa façanha de novo. Então não haveria ninguém para curá-lo depois da luta, diz Yang. Não tendo uma resposta para isso, Freya franze as sobrancelhas enquanto seu rosto fica vermelho, como se suas veias estivessem prestes a estourar. Só saia. Já tive aventuras egoístas o suficiente por um dia. Vendo a resposta dela, Yang já sabe que ela só precisa de um tempo para clarear a cabeça. Viver com ela por meses o tornou muito sábio em relação aos seus costumes.
Tudo bem, vejo você em algumas semanas. Ele se vira e anda em direção à porta. Enquanto ele agarra a maçaneta e a abre, ela grita para ele, pare. Antes que ele perceba, um par de braços o abraça por trás, boa sorte. Ainda estou brava com você, mas não morra. Freya murmura baixinho. Obrigada Freya, vou ficar bem. Eu te amo. E volte antes da festa, ela diz enquanto solta. Sem promessas, diz Yang enquanto sai da sala, indo em direção a Babel para revisar o plano mais uma vez para sua próxima grande expedição. Capítulo 186. Piso 69, sala do chefe. Vocês estão bem? Yang pergunta. Sentado em cima do cadáver de um Kushala Daora, o dragão ancião metálico sendo sua principal contribuição para essa luta. Ao longe, ele vê enormes arcos de chamas vermelhas cortando Shishekal, o titã de gelo de 60 metros de altura ostentando grandes cortes e atualmente sem um braço inteiro. Com o monstro enfraquecido, a nevasca ficou mais fraca, permitindo que ele visse um ponto de luz dourada atravessando a perna do monstro como uma flecha. Dê-nos 1 minuto e você poderá terminar isso. Acho que estamos quase terminando de testar o novo equipamento, grita a voz de Velf de dentro do capacete de Yang. Peguei você, diz Yang. No topo do dragão metálico prateado, sua armadura se move conforme ele salta para frente. Com um design elegante todo preto, dezenas de placas interligadas com ângulos rígidos e uma espessa camada protetora de tecido encantado abaixo de sua armadura única era bastante intimidante. Ao contrário da maioria das pessoas, ele não tinha necessidade de bolsos externos ou bolsas para itens e equipamentos. Isso permitiu que Velf se concentrasse completamente nas propriedades defensivas de seu equipamento, principalmente para garantir que ele não o derreteria por dentro. Inspirando-se no livro das maravilhas de Yang, o ferreiro abandonou completamente os designs tradicionais de armaduras, ignorando a inclinação natural para bordas suaves que acentuam os músculos e movendo-se em direção a ângulos desumanos e anormalmente duros. O que Yang chama de conceitos de design mais modernos, abandonando a forma pela função, não se importando com o que o mundo pensa, preocupando-se apenas com os resultados. Tudo isso culminou nos capacetes Oculus, o golpe de misericórdia de todo o seu design. O capacete de Yang era todo preto, arredondado no topo com ângulos rígidos onde a boca e os buracos dos olhos ficariam. Em vez disso, era uma peça sólida de metal, o encantamento Oculus feito por engenharia reversa do item de Fel, permitindo que funcionasse como um espelho unidirecional. Tudo que o mundo podia ver era uma placa preta de metal, mas de dentro, era quase como se não houvesse obstrução alguma. A parte mais difícil da armadura de Yang era, sem dúvida, garantir que sua armadura de mago e outras habilidades não a destruíssem, mas ele conseguiu descobrir isso com bastante tentativa e erro. Estou preparando meu ataque, Yang diz enquanto anda alguns passos para longe do dragão ancião. Venha até mim quando estiver pronto. Com essas palavras, sua roda elemental aparece, metade preenchida com magia verde, o elemento ar, e a outra metade preenchida com magia azul da água. Cada sulco e fenda de sua armadura brilha com ambas as cores. Como um rio com duas cores de água que nunca se misturam, apenas compartilhando o mesmo espaço enquanto fluem em uníssono. Toda a magia flui para sua mão direita e ele fecha os dedos em punho. O próprio ar ao redor de sua mão parece tremer e tremer conforme o poder aumenta. Enquanto ele assiste à luta parado na neve, ele ouve a voz de Talia em seu capacete quase 1 minuto depois. Prepare-se, estamos encerrando agora, ela diz. Um momento depois, um borrão dourado e vermelho estilhaça uma das pernas dos titãs. Ele dispara em direção a Yang apenas para parar a algumas dezenas de metros de distância, separado de Talia e Velf, rolando duramente para o chão. Enquanto o monstro cai, Talia e Velf se levantam da neve e correm para o lado dele, ignorando-os por um momento. Yang avança em direção ao monstro e desfere seu ataque. Um som sinistro ecoa por toda a sala do chefe, como o vidro quebrando lentamente conforme mais e mais peso é aplicado. A magia do vento e da água dispara para frente e para apenas 1 polegada de distância de seu punho. O ar treme e chacoalha. Ele se curva e se torce, então ele racha. Uma grande rachadura aparece como se estivesse flutuando no espaço, como se uma pedra tentasse quebrar um pedaço de vidro. Linhas verdes e azuis pairando no ar contendo tanta magia. Todos ficam em silêncio enquanto assistem a essa mágica acontecer. Então o ar estala mais uma vez. E finalmente quebrar. Um terremoto sacode o ar e tudo na frente de seu punho se quebra. A força de tanta magia de ar e água sendo condensada como o epicentro de um terremoto, um tremor de terra. A geleira se estilhaça e a neve é empurrada para longe, ondulações de ar ecoam em direção ao monstro. O chão treme como se estivesse com medo da própria magia, todo o chão aqui era gelo, exatamente o que esse ataque pretendia atingir. Quando o terremoto atinge o titã, ele treme e começa a gemer, agitando braços e pernas enquanto o gelo racha e se desfaz. E em pouco tempo, ele também se despedaça. Quando o estrondo finalmente parou, Velf e Talia se firmaram atrás de Yang, olhando para a geleira destruída à sua frente. Esse ataque não apenas enviou um terremoto pelo ar para destruir o monstro e toda a sala, mas também destruiu o cristal do monstro. Enquanto eles observam a destruição com admiração, um único soco destruindo essencialmente uma pequena montanha de gelo, Talia fala incrédula. Quebrar. Era isso que você queria tentar comigo? Sério? O Yang se vira para olhar para ela. Vê-la na nova armadura de placas completa, muito mais elegante do que seu último conjunto e agora com base nos designs que sua nova magia materializa em seu corpo. O que ele chama de design romano, não que ele tenha certeza sobre a precisão disso. Com placas de ouro mais lisas do que ele, sua armadura permitia mais defesa com a mesma agilidade.
Não ter que levar em conta que ela é uma forja ambulante permite que Velf se concentre mais na armadura real do que em tentar evitar que ela derreta, afinal. Assim como Yang, seu capacete não tinha rosto, mas havia uma crista vermelha no topo, também copiada de sua magia. Imaginei que você conseguiria, diz Yang. Bem, pelo menos eu entendo porque você não quer usar isso contra as pessoas. O que é isso? Um terremoto. Você quebraria todos os ossos delas e destruiria seus órgãos, Tali diz enquanto coloca liberdade em suas costas. Como quebrar funciona? Velf pergunta enquanto coloca Mozoka em suas costas. Sua armadura era sua assinatura vermelha e preta. Assim como seu último conjunto foi modelado a partir de trajes de ferreiro, este conjunto não foi diferente. Com material resistente ao fogo coberto por baixo, tudo encantado, assim como o equipamento de seus aliados, para que eles não congelassem ou superaquecessem. Havia material vermelho nas partes mais pesadas da armadura do torso para chamar a atenção de qualquer ataque, bem como braçadeiras maiores para segurar ferramentas e itens, junto com algumas bolsas aqui e ali embutidas. É como, bem, basicamente um terremoto, sim, admite Yang. Eu apenas condenso a magia para o que eu quero sacudir, a versão menor é o que eu faço quando estalo meus dedos e faço muito barulho. Eu condenso o ar e água o suficiente e posso sacudir o ar e as pessoas sem sacudir o chão. E romper todos os nossos órgãos se formos atingidos, provavelmente nos matando, ressalta Tali. É bem, é só para o Shishekal, então não vou usá-lo muito se é que vou usá-lo. A coisa é feita inteiramente de gelo, só não senti vontade de perder tempo matando sempre que passamos por aqui, ele diz. Pelo menos as rachaduras no ar tinham uma aparência legal, diz Velf. Sim, eu endureço uma camada para acumular mais força antes de liberá-la, mas é preciso muita magia e tempo para se preparar. Quanta magia? Pergunta Tali. O tipo 1 minuto de preparação e talvez um quarto. Água não é meu elemento mais proficiente, e isso é bem avançado. Além disso, a roda elemental drena minha magia a cada segundo, Yang diz com um encolher de ombros. Uau, Velf diz enquanto eles começam a andar em direção ao saque de Shishekal, deixando Tali para lidar com o cadáver do dragão ancião. Você mantém o controle de tudo isso, além de tudo em seu inventário. Isso é insano. Eu só tenho que me preocupar com Mozoka e meu único feitiço que é bem inútil contra os monstros aqui embaixo. Bem, não realmente. É tudo instinto a essa altura, a menos que as coisas fiquem realmente difíceis. O inventário é como se eu pudesse imaginar tudo lá de uma vez com uma lembrança perfeita. A magia cuida disso, admite Yang. Sim, isso faz mais sentido, diz Velf balançando a cabeça. Deveria saber que você não era tão bom assim, já vi você tentar fazer matemática. Uau, diz Yang, incrédulo, isso é um golpe baixo, não precisa ser babaca, ele diz com uma risada leve. Horas depois, a trifecta está parada na zona de segurança do andar 70, olhando para o túnel que leva aos andares mais profundos, uma nova fronteira. Verificação final, todos prontos? Yang pergunta. Dando uma olhada em si mesmo, ele garante que seu equipamento está devidamente seguro e retira sua arma. O enorme machado de troca imediatamente se materializa e é segurado em seu ombro com uma mão. Dando uma olhada em seus compartimentos, Tali garante que seus shuriken elementais estejam seguros, não que eles seriam de muita utilidade contra monstros tão abaixo, mas tudo ajudaria. Verificando a faca de combate em suas costas, ela dá um aceno de cabeça para Yang, pronta. Olhando para a esquerda, Yang vê Velf abrindo várias bolsas e verificando todas as suas ferramentas e itens. Pronto, diz Velf. Tudo bem, vamos lá. Ao entrarem no túnel, nada parece fora do comum, a mesma pedra cinza de sempre. Pelo menos foi o que eles pensaram no começo. Com Yang na frente, Velf no meio e Tali atrás, eles marcham em frente. A masmorra mudou do túnel de pedra para cavernas enormes de estranhas rochas marrons, parecendo terra, mas muito mais duras. Agachando-se, Yang soca o chão, apenas com força suficiente para quebrar uma pedra comum. Nada acontece, é difícil, parece estranho, ele diz. Colocando a mão no chão, uma magia amarelo-amarronzada flui dele para o chão e se dissipa. É por isso que parece estranho, ele diz. O que há de errado? Velf pergunta, erguendo os olhos do mapa que estava desenhando desses andares desconhecidos. Em sua braçadeira esquerda havia uma bolsa muito durável para suas ferramentas de navegação. Aqui não é a Terra, minha magia não está funcionando aqui, ele diz. Parece sujeira para mim, diz Tali. Os andares 21 a 24 têm paredes externas feitas de madeira. Acha que é algo assim? Não, diz Yang. Isso é estranho. Estamos caminhando há quase 1 hora, mas não encontramos nenhum monstro também, e está muito quieto, apenas esteja pronto para qualquer coisa. Conforme eles continuam caminhando, ele percebe que as cavernas já grandes estão se tornando cada vez mais massivas. A cada hora que passa, eles avançam mais e mais. Por horas, essa exploração sem intercorrências continua. Eles tomam caminhos aleatoriamente durante o dia inteiro até finalmente encontrarem o túnel para o andar 72. Ok, isso não faz sentido algum. Isso deveria ter um tema como os outros, diz Yang, olhando para o túnel. Sim, você sempre esteve certo até agora, diz Velf. Não acho que esteja errado, mas talvez o calabouço esteja pensando mais fora da caixa do que você. Isso é possível? Talvez a masmorra tenha mudado as regras? Tali pergunta. Se você quer ganhar um jogo e está perdendo, por que não mudar as regras, certo? Verdade, diz Yang. Mas é isso que as crianças fazem, está em a masmorra. Mudar as regras no meio do jogo torna o jogo anterior sem sentido. Ela não faria isso. Isso tem que ser algum tipo de truque. Ela? Pergunta Velf. Sim, vamos continuar, diz Yang. Percebendo que ele não quer discutir o assunto, todos seguem em frente. Depois de mais 4 horas de caminhada tranquila, eles oficialmente percorreram quase 4,8 quilômetros de masmorras desde que deixaram a zona segura. Parado no meio de uma câmara enorme, um tremor repentinamente sacode toda a sala.
Yang, pergunta Velf enquanto segura o mapa. Eu não, isso não é a Terra ao nosso redor, lembra? Não consigo nem sentir de onde isso está vindo, diz Yang. Por aqui, Tali grita enquanto aponta para a esquerda. Virando-se para seguir sua lança, todos eles veem o chão lentamente rachar e se quebrar. Como se rastejasse para fora de pesadelos, um monstro centopeia gigante, todo de costas com pernas e ferrões laranja brilhantes e rompe do chão. Oh merda, Yang diz enquanto instintivamente dá um passo para trás, não sendo fã de insetos de forma alguma. Estudá-los era uma coisa, mas tocá-los era uma história completamente diferente. Enquanto o horror de 100 pernas rasteja em direção a eles, Yang congela, a mão travando enquanto sua mente fica em branco. Pelo menos até uma sensação de queimação surgir em seu peito, estimulando-o, lembrando de tudo pelo que ele está lutando, lembrando de continuar seguindo em frente. Enterrando seus medos, ele levanta a mão para liberar um jato de chamas azuis, incinerando o monstro instantaneamente. Isso foi realmente fraco, ele diz. Esse ataque estava mal no nível 5, longe de sua magia mais forte. Ainda não terminamos, olha, diz Tali enquanto aponta para cima e ao redor deles. Olhando para cima, ele percebe que o tremor não parava, coisas que deslizavam e rastejavam emergiam do chão, de todas as paredes e até do teto. Centopeias, aranhas, moscas e todos os tipos de besouros e vespas. Todos correndo em direção a esses 3 aventureiros com a boca aberta. O clique e o estalo de seus exoesqueletos e mandíbulas abafaram os pensamentos do próprio aventureiro e como um poço infinito de criação, a masmorra nunca para. As rachaduras na parede permanecem abertas para uma abundância de monstros rastejarem para fora e se banquetearem. Olhando ao redor, Yang geme e finalmente junta tudo. Isso nos permitiu chegar a um andar e meio inteiro de profundidade para que pudesse nos cercar. Teremos que lutar por cada passo em qualquer direção. É um teste de resistência, esse é o tema. Enquanto ele prepara suas armas e se prepara para uma onda interminável de insetos, apenas um pensamento lhe vem à mente. Eu odeio isso aqui. Capítulo 187. Reagrupar. Em cima de mim, a voz de Yang ecoa através dos capacetes. Ele imediatamente salta para cima, avançando 15 metros com facilidade e se separando das formigas abaixo. Não é uma metáfora, um exército literalmente infinito de formigas estava abaixo dele, cada uma tão grande quanto um carro. Olhando para cima, Velf e Tali o veem, um farol de chamas azuis para eles se reagruparem dentro desta enorme câmara. Quando ele pousa novamente com sua arma ainda em forma de machado cortando mais algumas formigas, Tali e Velf já estavam indo até ele. Suas armaduras dificilmente estavam estressadas, mas suas mentes estavam ficando mais lentas. Sem chamas para higienizá-los constantemente, ambos estavam cobertos de sangue e tripas de dezenas de espécies diferentes de insetos. E a cada segundo mais coisas saíam das paredes, uma horda sem fim que os perseguia de andar em andar. Preciso da minha secundária, a voz cansada de Velf grita enquanto ele incinera uma coluna de formigas com um único movimento de facada de mozoca. Pela primeira vez, enquanto está em suas mãos, as 2 bordas vermelhas da arma ficam pretas. Um recurso de segurança que ele involuntariamente construiu na lâmina ao forjá-la, embora isso lhe parecesse natural, pois seria cortado se ele corresse risco de perder a cabeça. Ele ainda poderia usá-lo, mas a arma em si o estava alertando. Ao ouvir sua voz, Yang invoca a espada larga sem nome de Velf e a entrega a ele. Obrigado, ele diz enquanto corta mais formigas. Precisamos de tempo para fazer um novo plano, diz Tali do outro lado de Yang. Concordo, diz Yang. Não podemos aguentar mais 10 andares disso e minha magia vai começar a cair em breve, diz ele. O quê? As vozes preocupadas de ambos os aliados ecoam em seus ouvidos. Essa era uma nova revelação. Eles raramente enfrentariam uma situação que durasse mais que sua magia, especialmente quando ele não usou nenhum ataque grande na semana passada. Só me agarre, Yang ordena enquanto usa uma rajada de fogo para dar a eles algum espaço, incinerando tudo por quase 6 metros ao redor deles. Em um movimento rápido, ele guarda sua arma e pega Velf em seus braços enquanto Tali agarra suas costas. Sem mais nenhuma palavra, eles alçam voo, impulsionados por chamas azuis. Retirando o último de seus shuriken elementais, Tali o segura entre os nós dos dedos e olha para cima, esperando e pronta. Bem, pergunta Yang. Segurado nos braços de Yang, Velf estava completamente focado no compartimento construído em sua manopla esquerda. O mapa bruto de sua rota esboçado dentro dele ao longo de seus dias de exploração desses andares anteriormente não mapeados. Eles não tinham mais nenhuma ajuda de aventureiros antigos. Este era um território totalmente novo. Vire à esquerda e siga em frente, ele diz. Com um pequeno aceno de cabeça, Yang acelera o passo, olhando nervosamente para o teto a cada poucos segundos. Enquanto Velf bebe todas as poções mágicas que pode, com o capacete levantado, mas mantido no topo da cabeça pelo acessório embaixo, ele ouve o zumbido. O barulho ecoava nas paredes. Um zumbido alto e cacofônico abafava o exército de formigas, besouros, centopeias e tudo mais que os perseguia no chão e nas paredes. Não, o que vem depois é mais problemático. Tali, Yang grita. Ela olha ao redor com cautela, segurando a shuriken com mais força. Estou pronta. Atrás de nós. Ela grita. Olhando para trás, todos eles veem algumas dezenas de vespas gigantes pretas e vermelhas, do tamanho de um ônibus com veneno pingando de seus enormes ferrões. Tudo bem, como combinamos, diz Yang enquanto acelera, largando qualquer armadura de mago extra e concentrando tudo em suas chamas. Tali olha para trás e joga 3 shurikens amarelas. Depois de alguns metros elas se quebram e se transformam em 3 enormes raios amarelos, queimando o ar enquanto elas se aproximam mais de uma das vespas.
Um golpe direto destrói metade de sua cabeça, fazendo-o cair no chão a 30 metros abaixo. Nos braços de Yang, Velf puxa Mozoka enquanto ele grita mais direções. Vire na próxima à direita e depois suba o túnel, ele diz. Enquanto Yang estava focado em movê-los, ele acena para Mozoka, com sua magia sendo restaurada pelas poções. Um arco de fogo sai da ponta da lâmina e incinera as teias de aranha que os atingiriam. Junto com as vespas e outros insetos voadores, a masmorra liberava aranhas especializadas em cuspir teias sempre que Yang se sentia muito confortável voando. Por isso ele evitou voar na semana passada. A última coisa que eles querem é ser bombardeados e grudados no chão enquanto lutam contra um exército sem fim. Depois de mais uma hora desse caos, Yang dirige outra pergunta ao navegador. Quão perto? Mais 2 andares, diz Velf enquanto bloqueia outra teia. Poções, diz a voz cansada de Yang. Com um aceno firme, Velf passa Mozoka para Tali, a mulher agarra a espada e as 2 paredes vermelho-sangue imediatamente mudam para uma cor amarelo-alaranjada. Com um aceno de mão, ela libera um enorme corte de chamas e corta 2 das vespas em pedaços. Ao contrário de Velf e Yang, seu estilo de luta era menos intensivo em magia. Velf admitidamente precisava de Mozoka apenas para permanecer relevante, e Yang, embora ostentando um suprimento de magia considerado infinitamente reabastecedor, ele trabalha melhor quando mistura magia e ataque físico. Ela, por outro lado, raramente usava magia antes de conhecê-los. E ao contrário deles, sua magia era adequada para lutas de resistência, antes era preciso tanto que ela só conseguia usar 1 ou 2 vezes por dia, mas agora, com o novo feitiço Bênção do Deus da Guerra, tudo que ela precisa é ativar a armadura e ela fica por um longo tempo, desde que ela não precise amplificar seus golpes para níveis extremos. E a melhor parte, durante esse tempo que ela pode usar para permitir que sua magia se recarregue enquanto ela luta com habilidades físicas aumentadas, era perfeita para esse tipo de situação. Enquanto Velf alimenta Yang com algumas poções enquanto eles voam pelo ar, Tali gosta de ter ataques à distância para variar. A cada golpe de Mozoka, chamas laranja brilhantes destroem mais e mais insetos. Eu preciso de um desses, ela diz a eles através do capacete. Eu odeio ter que correr atrás de monstros voadores. Enquanto segura um frasco de vidro nos lábios de Yang, Velf responde, quando eu descobrir como fiz isso, vou começar imediatamente. Você pode fazer uma que possa me teletransportar, como a que Yang tem naquele livro? Não seja ridículo, isso é uma fantasia. Velf balança a cabeça diante do pensamento. Quando Yang termina de beber a poção, Velf simplesmente joga a garrafa no enxame abaixo deles. Vá para a esquerda aqui em cima, então falta só mais um andar, ele diz. Vou acelerar, Yang os avisa enquanto coloca mais magia em suas chamas. Com a magia das poções ele se concentra em levá-los de volta à zona segura o mais rápido possível. Quase 1 hora de briga constante depois, eles fazem a curva final para sair desses andares. Com Mozoka ainda em sua mão, Tali se vira para soltar outro pilar de chamas, mas não vê nada para atingir. Que diabos? Ela murmura confusa. Ambos os homens olham para trás e veem todos os insetos recuando para a masmorra enquanto entram na reta final para a zona segura. Deixando seus pensamentos de lado, Yang voa para a zona segura e faz uma curva fechada, chegando ao platô que ele fez com a insígnia deles esculpida nele, uma espécie de tradição da equipe para marcar seu progresso pela masmorra. Ao cair no chão de pedra, Yang cai de 4, tira o capacete, fecha os olhos e respira fundo. Parece que alguém está pisando na minha cabeça, por dentro ele diz em voz baixa e cansada. De pé ao lado dele, Tali devolve Mozoka para Velf e olha para a entrada dos andares inferiores. Os insetos aparentemente não saem do ninho, então podemos descansar um pouco. Você pode dormir para passar. Sim, diz Velf enquanto coloca Mozoka no chão e se senta ao lado de Yang. Podemos deixar a conversa para depois que dormirmos um pouco? Vendo seus 2 aliados exaustos, enquanto Yang tem uma resistência insana contra um exército sem fim, ele tinha que usar magia constantemente. Mesmo que fosse em pequenas doses, a tensão mental aumentaria lentamente. A maioria dos magos não duraria 1 ou 2 horas, mas eles estavam lutando por quanto tempo ficamos lá embaixo? Ela pergunta. Chame Hefesto e pergunte depois que descansarmos. Yang diz enquanto se força a ficar de pé. Lutando para manter os olhos abertos e ignorar a dor de cabeça, eles começam a se limpar para descansar um pouco. No dia seguinte, a trifecta estava descansando em uma banheira de hidromassagem feita por Yang, todos relaxando seus corpos doloridos e tentando aliviar o cansaço. Velf, diz Yang. Mantendo os olhos fechados, ele ouve Velf responder. Sim. Ligue para ela, diga que estamos bem, só precisamos descansar. E descubra quanto tempo faz desde a nossa última ligação, diz Yang. Claro, Velf levanta uma sobrancelha para isso. Normalmente Yang lidaria com todas as atualizações como líder da equipe, mas não foi um problema real levantando a mão direita até o rosto. Ele ativa seu anel de mensagem, Hefesto. Velf, sua voz preocupada grita 1 segundo depois. Sim, estou bem, estamos todos bem. Só estávamos um pouco ocupados demais com alguns monstros para chamar. Que bom que você está bem, ela imediatamente pareceu mais aliviada. Por que você não ligou? Como eu disse, estivemos ocupados. Quanto tempo desde nossa última ligação? 8 dias, ela diz asperamente. Compartilhando um olhar inquieto com seus amigos, Velf não sabe realmente o que fazer. Erguendo sua mão de metal, Yang vem em seu socorro enquanto se junta ao chamado. Os novos andares geram monstros perto do exército. Então estávamos ocupados. Tentaremos ligar com mais frequência para que você não precise se preocupar assim de novo, ele diz casualmente.
Tudo bem, diz Hefesto. Mas se você acha que estou preocupado, espere até falar com aquela sua esposa, ela está quase pronta para começar a arrancar os cabelos, já que não consegue se conectar ao seu anel há mais de uma semana. Não minha esposa, mas Yang franze a testa ao pensar merda. Bem, estou feliz que estejam todos bem. Tentem não me fazer esperar tanto tempo por outro check-in por favor e tenham cuidado. Sem promessas, diz Yang enquanto corta a conexão com um item de mensagem embutido em sua mão de metal. Balançando a cabeça, Velf responde a Hefesto. Teremos cuidado, Hefesto. Vou manter esses idiotas inteiros. Tali diz, alto o suficiente para que sua voz alcance o anel de Velf. Quando Hefesto encerra a ligação, Velf olha para Yang. O que foi isso? Imaginei que ela gostaria de ouvir sua voz, só isso. Ótimo, os amantes autotorturados estão todos atualizados, diz Tali. Podemos falar sobre os andares inferiores agora? Autotortura? Pergunta Velf. Vocês dois querem um ao outro e estão deixando que quaisquer objetivos que vocês estabeleceram para si mesmos os impeçam, seja por autotortura ou por serem apenas idiotas. Ela diz secamente. Isso é verdade, Yang concordou. Ignore completamente o que Velf está prestes a dizer para refutar o ponto. Ele continua, então sobre os andares inferiores. O que sabemos, colapso, Tali. Eles nos deixaram chegar a 1,5 andar de profundidade para nos cercar. Então era uma caixa de matança intencional, ela diz. Força dos números, essas coisas não poderiam estar acima do nível 5 na melhor das hipóteses, e nem mesmo fortes no nível 5. Eu até vi Velf socando muitos deles, sem ofensa, Velf. Velf dá de ombros, nenhuma força física é o que eu tenho para vocês dois. Nenhum inimigo elemental real, Yang ressalta. Eles são todos corpo a corpo, exceto aranhas, mas essas só saem se começarmos a voar. Passamos 8 dias lá e mal chegamos ao andar 75, então tivemos que lutar de volta aqui, o que foi ainda mais difícil porque estávamos ficando exaustos. E não podemos nos esconder para descansar, Velfos lembra. Tentamos os emblemas de invisibilidade, mas eles ainda podiam nos sentir. Ou sentir nosso cheiro. Tínhamos que nos revezar para beber poções e recarregar itens arremessáveis do inventário de Yang. E não podíamos nem nos esconder no chão como os pisos de gelo. Diz Tali. Essas coisas rastejam para fora de todas as superfícies, então elas simplesmente se enterravam na tenda, e mesmo que não o fizessem, não poderíamos exatamente usar magia da terra para moldar um local, já que o que quer que seja esse chão, não é terra. Por mais que pareça. É madeira, diz Yang. Trazendo uma mão fechada para descansar sobre a boca, ele lentamente junta os pedaços. Madeira que parece terra. Pergunta Tali. É como um cupinzeiro, eles usam madeira, merda e lama para fazer seus cupinzeiros. Misturado com a madeira mastigada fica duro e parece terra. Este cupinzeiro não tinha terra nenhuma, ele diz. Também não tinha cupins, diz Velf. Boa observação. Quero dizer, é menos um monte e mais como um pote de insetos. O pote de insetos? Ele se encaixa, diz Tali. Mas qual é o plano para passar por isso? Levamos uma semana para mapear e lutar pela rota para chegar a 5 andares de profundidade. Sim, mas continua dentro do estilo da masmorra até agora. Este é um teste de resistência, esperávamos mas isso é um pouco demais. Mas obviamente é. Quer dizer, duvido que aqueles monstros fracos vão dar a Tali algum ponto de força, e eu provavelmente nem vou conseguir 1 ou 2. Mas pelo menos Velf pode conseguir um pouco, diz Yang. Verdade, diz Velf, vocês dois podem rasgar essas coisas como papel, então, sem exércitos, eles nem conseguem nos deter. Mas continuamos lutando de sala em sala e mapeando tudo? Nesse ritmo vai levar o quê, 1 mês? Mais tempo, diz Yang. Vendo como a masmorra opera, estou pensando mais como, talvez 4 meses, supondo que os monstros subam um nível até o andar 80. Então teremos 5 andares inteiros de inimigos de nível 6, que podem nos segurar muito melhor, diz ele. Certo, Tali pensa, então isso coloca sua estimativa em 15 andares entre nós e a próxima zona segura em algum lugar em torno do andar 85. E insetos sem parar em nosso caminho. Jogar pelas regras do calabouço é realmente a melhor aposta? E se nós apenas corrermos para a próxima zona segura como corremos aqui em cima? Má ideia, diz Yang. Os monstros provavelmente só aparecem de 1 ou 2 andares de onde você está. Perceba como nunca pareceu que a quantidade deles mudou durante a luta. Se passarmos por todos os andares é como abrir todos os encontros e lutar contra todos de uma vez na próxima zona segura. Se houver um chefe lá embaixo não podemos pagar isso. É melhor seguir as regras dessa vez. Mas se pudéssemos descobrir a rota correta, não teríamos que disparar tantas áreas para começar a gerar monstros. Talvez eu consiga pensar em algo para isso quando voltarmos para Babel. Não consigo imaginar o que agora. Mas o que você quer dizer com se houver um chefe? Pergunta Velf. Se como pode não haver. A masmorra tem mais poder para fazer monstros quanto mais baixo formos, mas até agora não tem sido irracional em cada estágio. Você não recompensa um teste de resistência como este com uma grande luta, a menos que você possa colocar um cronômetro nela, e a masmorra não tem lutas cronometradas. É tudo até a morte. Provavelmente não terá um chefe, ele diz. Droga, Tali balança a cabeça lentamente, você realmente entendeu tudo, hein? Não que eu duvidasse de você antes, mas, droga. Não é tão difícil com um pouco da experiência de casa, eu sou a única pessoa no mundo que poderia descobrir. Se eu dissesse a qualquer outra pessoa que a masmorra tem um padrão, eles nunca ouviriam por causa da sua cultura. Você foi criado para acreditar que é aleatório, eu fui criado para analisar e descobrir como chegar ao fundo, descobrindo o padrão. É tudo um grande jogo, e nós não somos os jogadores, diz Yang. Tali e Velf trocam olhares preocupados com suas últimas palavras. Então quem são os jogadores? Velf pergunta. Acho que não devo dizer, diz Yang, dando de ombros. Depois de um momento estranho, Velf quando finalmente percebe. Você é um babaca, finalmente percebi o que você fez antes de irmos embora, ele diz.
O quê? Pergunta Yang. Você mencionou que a masmorra tinha um padrão para ouvir, você deu a ele um problema que ele não conseguia resolver. Ah, sim, pensei que seria engraçado, Yang admite casualmente. O estrategista supergênio Braver não consegue descobrir o padrão Taliri. Eu pagaria para ver essa análise. Mais tarde naquela noite. Sentado do lado de fora da tenda na beira do planalto, Yang tem os pés sobre o penhasco. Retirando o anel de odre de seu inventário, ele o desliza para sua mão direita e o levanta até sua boca. Freya! Sua voz nervosa grita, sem esperar que fosse uma saudação agradável. Você está bem? Sua voz preocupada quase grita. Um pequeno sorriso aparece em seu rosto. Estou bem, estamos todos bem. Acabamos de voltar para a zona segura e nos acomodamos. Oh, que bom. Estou feliz que você esteja bem. Ela dá um suspiro de alívio antes que seu tom mude para um mais áspero. Por que você não me ligou? Por que não consegui fazer contato com seu anel? Porque estávamos lutando contra um exército literalmente infinito de monstros sem um segundo para respirar e meu anel estava no meu inventário. Já que provavelmente seria destruído pela minha magia melhor agora? Não estou feliz com isso, mas entendo, ela diz. Yang pode facilmente imaginá-la fazendo beicinho do outro lado. Só para ter certeza. Como estão as coisas lá em cima? Chato, estou sentado à mesa com Ganesh e Loki agora mesmo discutindo algumas bobagens sobre Ares acumulando armas e pessoas. Ah, desculpe, eu vou deixar. Quando ele estava prestes a se desculpar por interromper o encontro, a voz de Freya chegou até ele, em um tom mais baixo, como se ela não quisesse que ele ouvisse. Calhe a boca antes que eu arranque sua tromba, sua voz soou como um sussurro. O que Yang assumiu era uma ameaça ao deus Ganesha cujo símbolo em Orario era um elefante. Certo, querida, onde estávamos? Assim, a vida em Orario é chata? Quanto tempo até você terminar essa expedição? Pelo menos mais um mês, mas eu ligo quando estivermos na zona segura. Ficaremos relaxando no andar 70 por talvez mais 1 ou 2 dias para descansar antes de voltarmos para baixo. O andar 75 era nosso limite da última vez, mas agora saberemos o que esperar, diz Yang. Você parece exausto. Estou quase acordado, admite Yang. Tudo bem, amor, vá descansar um pouco e me ligue antes de continuar a luta, por favor, diz Freya. Sim, divirta-se na reunião, diz Yang enquanto desliga a ligação. Levantando-se, ele começa a caminhar de volta para a tenda, apenas para ver Velf sentado em um banco de pedra em uma mesa de piquenique não muito longe, olhando para seu caderno de desenho. Sabendo que Tali já estava dormindo, Yang caminha até Velf. Você está bem? Velf fica um pouco assustado ao levantar os olhos do livro. Por um momento, Yang mal consegue ver um esboço de Hefesto sentado em uma colina sob uma árvore antes de Velf fechá-lo. Ah, sim, estou bem, ele diz. Belo desenho, ele diz, genuinamente impressionado. Afinal, artes não são uma habilidade dele, ele sempre fica fascinado com o talento das pessoas. Ah, é do nosso primeiro encontro no vinhedo, obrigado pela ideia, a propósito. Ela me pediu para desenhá-la para entender como eu a vejo, diz Velf. Sentando-se em frente a Velf, Yang lhe lança um olhar preocupado. E você está aqui olhando para isso por quê? Porque eu quero mais disso. A questão do relacionamento? Pergunta Yang. Sim, tudo isso. Mas por causa de bem, principalmente de mim, de acordo com o que todos parecem acreditar, temos que esperar. Sim, tenho certeza de que se você perguntasse, ela mostraria o quão divina ela pode ser. Você está pensando em finalmente oficializar seu relacionamento em vez de apenas amigos muito próximos suspirando um pelo outro? Sim, mas se eu ganhar o prêmio, o que vai me manter no jogo? Ele pergunta, com a voz cheia de preocupação e inquietação. Isso é fácil, um prêmio maior. Velf olha para Yang, sem saber o que quer dizer. Se você tem a namorada, qual é o próximo passo, hein? Apenas vá para o gol toda vez que vencer. Então o jogo nunca acaba e você nunca para de melhorar. Yang diz com um encolher de ombros enquanto se levanta e deixa Velf com seus pensamentos. Abrindo o livro mais uma vez, Velf olha para o desenho, um passo além de uma namorada, hein? Ele tira seu anel de mensagem e o encara por um momento antes de seus olhos voltarem para o desenho. Sim, provavelmente nunca teria pensado nisso. Vou precisar estudar como fazer joias para mais tarde. Em outro lugar. Ao meio-dia, em um restaurante sofisticado no 58º andar da Babel, 6 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa. Freya, Loki e Ganesha com seus respectivos capitães. Esta era uma reunião para discutir uma potencial guerra iminente. Enquanto a família de Ganesha não deixaria a cidade, seu trabalho era manter a ordem em tempos de caos. É por isso que era essencial para ele estar aqui. Movendo seu anel de Freya para longe de sua boca enquanto a ligação com seu amante termina, Freya tem um largo sorriso em seu rosto normalmente estoico. A visão é perturbadora para todos, exceto Oktar. Nos últimos meses ele viu isso com tanta frequência que é esperado sempre que ela passa um tempo com Yang Shen. Tudo bem, estou indo. Tenham um bom dia a todos, Freya diz para a mesa completamente silenciosa enquanto se levanta da cadeira. Oktar segue seu exemplo e se levanta sem dizer nada. Ei! Loki bate as mãos na mesa e se levanta desafiadoramente. A reunião acabou de começar. Aonde você vai? Oh, Freya olha para trás com um olhar confuso no rosto, não era óbvio? Estou indo embora. Você não pode ir embora. Isso é importante, certo, Ganesha? Loki chama o homem para apoiá-la, mas ele está congelado e rígido em seu assento olhando para a mesa. Assustada e silenciosa, interromper sua ligação com Yang a deixou com raiva o suficiente para ameaçá-lo. Ele não estava mais se arriscando. Honestamente falando, além de Uranus, apenas Loki e Hefesto poderiam escapar sendo tagarelas com sua irmã. Certo, Freya olha para os 2 deuses presentes. Então estou indo embora agora. Tenham um bom dia. Isto é para o cofre de Orario. Loki grita. Por favor, é Hakia, qualquer uma de nossas famílias pode esmagá-los. Então, e se eles cobraram dívidas e acumularam mais forças? O que de pior eles podem fazer? Isso não vem ao caso, Freya, pare de ser uma pirralha e fique para a reunião.
Pessoas podem morrer se não estivermos prontos, Loki rosna. Eu não me importo. E não vou deixar essa bobagem estragar meu bom humor, Freya diz enquanto se vira e sai da sala. Enquanto Loki se senta bufando de frustração, Finn fala, exatamente como Yang saiu da reunião para discutir com Vitarot. Acho que eles foram feitos um para o outro. Eles foram feitos para serem um pé no saco. Loki geme. Capítulo 188. Andar da masmorra 79. Bem abaixo da superfície, em uma câmara enorme, 3 aventureiros combatem um exército infinito de insetos. Velf desfere um golpe horizontal. A construção de chamas em Mozoka se transforma na absurdamente grande espada destruidora que ele costuma usar antes de se estender para fora, liberando um arco de chamas finas e abrindo caminho no meio da horda, do tamanho de um campo de futebol. Membros, exoesqueletos e entranhas voam para todos os lados por um momento, com a onda de calor que se segue ao seu golpe. Todos os monstros são imediatamente incinerados, deixando nada além de cinzas e um fedor horrível no ar. Acima de nós, diz Tali enquanto gira sua lança ao redor dela, esmagando as cabeças de algumas formigas gigantes. Com movimentos perfeitamente precisos, ela dança através do enxame, e cada golpe é um golpe mortal enquanto ela lida com monstros um nível abaixo dela. Correndo para frente, ela facilmente perfura a armadura natural dos insetos e quebra o cristal, entendendo a si mesma e ao inimigo. Ela continua avançando sem intenção de parar. Conforme o cristal se quebra, os monstros viram pó e se espalham, permitindo que ela se mova facilmente pelo espaço ocupado anteriormente. Uma dança letal e cativante acontece enquanto ela avança pelo exército, matando facilmente qualquer coisa em seu caminho, simplesmente ajustando o ângulo da liberdade. Ao ouvir as palavras dela através do capacete, Yang acende sua armadura de mago. Antes, ele usava apenas seu machado grande para preservar sua magia, mas agora, com sua armadura de mago ativa, ele aplica mais magia na habilidade. Chamas azuis rugem enquanto varrem o campo de batalha como uma maré furiosa. Na grande clareira que ele fez, Yang olha ao redor e vê Velf e Tali parados sem monstros ao redor deles enquanto eles observam o que estava caindo do teto. Isso é horrível, Yang murmura enquanto algumas dezenas de lesmas cinzentas gigantes, com 2 andares de altura e do tamanho de 2 ônibus, caem de cima. Muco espirra enquanto a força da queda faz com que seus corpos moles se achatem antes de retornarem à sua forma mole original. O líquido cinza espesso começa a fluir deles como lava rastejante enquanto eles avançam lentamente em direção aos aventureiros no meio da sala. Enquanto eles chegam à clareira, os outros monstros nunca param de aparecer, não, mas o crescente oceano de muco parece fazer todos eles pararem. Os outros monstros correram para frente no início, apenas para ficarem presos no líquido viscoso, lutando para se libertar a ponto de arrancarem suas próprias pernas. Ok, então lesmas de cola? Yang pergunta. O quê? Tali olha para ele, esses não são um dos seus monstros? De jeito nenhum, essas coisas são nojentas, mas acho que deveríamos manter distância e deixar que eu cuide disso, ele diz. É mais fácil falar do que fazer, diz Velf enquanto se reagrupa com eles e aponta para as lesmas mais próximas. Enquanto eles olham para o monstro e aproveitam o leve respiro dos dias intermináveis de luta, eles veem a lesma aparentemente se erguer e olhar para eles. No topo de sua cabeça, 2 talos se estendem com furos nas pontas antes de disparar o muco como uma mangueira de incêndio, uma rápida explosão de cada talo. Com facilidade, os aventureiros saltam para o lado, permanecendo juntos e evitando o muco. Ok, então eles têm alcance, diz Yang. Temos alguns segundos, então beba uma poção ou o que você precisar antes que os outros se aproximem. Eles estão nos dando um tempo, então vamos usar. Levando suas palavras a sério, os aventureiros bebem um elixir cada, 2 no caso de Velf. Quando eles terminam seu curto intervalo, o enxame de lesmas gigantes finalmente rasteja para dentro do alcance de tiro e Yang se coloca na frente de seus amigos. Preparem-se para o caos se instalar novamente assim que essas coisas forem resolvidas, ele diz, acenando para sua equipe, que retribui. Caminhando para frente, ele segura seu machado sobre o ombro direito e levanta a mão esquerda. Com facilidade praticada, um oceano de chamas azuis lava a área. Luz azul ofuscante caindo em cascata sobre tudo, afogando as lesmas e incinerando todos os monstros atrás delas naquele segmento específico da sala. Enquanto Yang mantém as chamas acesas, de repente algo surpreendente acontece. Uma grande bola de muco cinza atravessa as chamas e envolve sua mão. Escondido nas chamas até chegar à fonte, seu fogo é imediatamente apagado quando ele pula para trás. Que porra é essa? Ele grita, empurrando mais magia para suas chamas apenas para não receber nada em troca. É a prova de fogo ou algo assim, ele diz, imediatamente percorrendo todos os seus elementos para encontrar uma solução. Enquanto ele trabalha nesse problema, mais jatos da substância parecida com cola são disparados contra a equipe. Os 3 aventureiros se veem dançando entre os riachos antes de começarem a ficar sem espaço. Yang, qual é a jogada aqui? Tali pergunta enquanto evita mais algumas explosões. O fogo não funciona, ele diz. Água espalha, é só congelar ou dar choque. Isso funciona, ele diz enquanto quebra o muco congelado do braço e começa a espalhar um calafrio ao redor deles. Eu sou inútil aqui, então seja rápido, Tali diz com um escárnio. Mais uma vez sentindo a desvantagem de ter apenas destreza física para contribuir. Conforme ele começa a congelar a câmara, as lesmas notavelmente desaceleram ainda mais. O muco no chão congela e se torna quebradiço, enquanto a camada que reveste os monstros faz exatamente o mesmo. Com o ambiente um pouco mais relaxado, eles não percebem que um dos monstros deu um tiro de sorte em Velf. Ao ouvir o líquido se movendo no ar, ele instintivamente levanta Mozoka, sabendo que a magia de fogo não funciona com essa substância. Yang está prestes a estender a mão e congelá-la no ar, apenas para Velf incinerá-la.
Um pequeno jato de chamas negras é disparado e incinera a substância imune ao fogo. Diferentemente de qualquer outra chama, esse fogo negro não carregava calor. Se não olhássemos para ele, nem notaríamos sua presença. Enquanto as balas restantes congelam, seus dois aliados olham para as chamas negras com curiosidade. Que diabos é isso? Yang pergunta sem rodeios. Sinceramente, não faço ideia, Velf admite com um encolher de ombros. Eu ainda não sei tanto quanto gostaria sobre Mozoka, mas essas chamas negras são diferentes. É sem brincadeira, Tali diz. Como é que você não mencionou eles antes? Toda vez que os uso, Mozoka chora, diz Velf. O Yang não tem muita certeza do que quer dizer. Isso é coisa de ferreiro? Não, é estranho. Mas acho que é porque estou conectado a Mozoka que consigo sentir quando está forçando. As chamas negras são demais. Pode ser perigoso, explica Velf. Certo. Tali balança a cabeça um pouco. Vamos nos concentrar nas coisas mais importantes primeiro. Temos monstros para matar. Voltando sua atenção para as lesmas agora congeladas, eles veem um enxame de insetos gigantes correndo sobre os corpos congelados para atacar os aventureiros. Claro, de volta ao trabalho. Yang murmura. 4 dias depois. Por que você está fazendo isso? Tali pergunta. Sentados em volta de uma mesa grande com Velf e Yang, a trifecta estava de volta à zona de segurança do andar 70. Na mesa, Yang tinha seu equipamento e um pequeno recipiente de sabão com um pano, esfregando cuidadosamente seu equipamento já limpo. Ele já tinha usado fogo para limpar seu equipamento, mas por algum motivo, ele insiste em fazer isso. Porque eu preciso sentir o cheiro de algo além de tripas de insetos no caminho de volta, ele diz. Minha pergunta é como vocês dois podem usar suas roupas com esse cheiro. Faz mais sentido limpar tudo em Babel, Tali dá de ombros. Velf concorda com a cabeça e fala, já não está limpo com seu fogo? Sim, mas preciso que cheire a sabão, pelo menos para me acalmar. Não sou muito bom com isso, sabe? Lama, tripas, sangue, esfolar animais, ter sujeira nas mãos por mais tempo do que o necessário, Tali lhe dá um sorriso zombeteiro. Eu esqueci de mais alguma coisa que o Senhor Mundos mais forte não consegue lhe dar em toda a sua glória melindrosa? Cavalos, diz Velf com uma gargalhada baixa. Certo, cavalos, as coisas mais perigosas do mundo para o homem que soca dragões e brinca com tubarões, diz Tali. Eu gosto de estar limpo, não há nada de errado nisso. E cavalos são babacas, Yang aponta antes de olhar para Velf. Você ligou para sua namorada? Ainda não somos oficiais, diz Velf. Mas sim, Hefesto está nos esperando em 1 ou 2 dias. Ela está surpresa que estamos voltando sem que alguém morra, já que geralmente vamos até não podermos mais. Gostaríamos de saber por que você cancelou a expedição também. Ele gesticula para si mesmo e para Tali. Porque Yang começa, não passaremos do andar 82 nesse ritmo. Ele guarda suas botas e vai limpar seu capacete. Nós fizemos um estrago sério em nossas rações, para cerca de 2 meses agora, já que estamos todos comendo aproximadamente 3 barras ou mais por dia lutando no pote de insetos. Os monstros não são fortes o suficiente para maximizar Tali ou minhas estatísticas e já estamos sem espadas mágicas regulares. O melhor movimento é recuar, se recuperar e tentar novamente. Então o plano é o quê? Tali pergunta. Nós nos equipamos de novo e então corremos de volta para cá. O que vai mudar? Esse não é o plano, Velf é o plano, diz Yang. Eu? Pergunta Velf. Sim, você. Você disse que tinha uma ideia de como consertar esse problema de navegação, certo? Bem, sim, eu estava pensando em maneiras de copiar a magia do mapa que você me contou. Você quer dizer Google Mapas? É, aquele feitiço, um mapa de tudo. Não vou conseguir fazer algo assim, mas talvez eu consiga descobrir alguma coisa. Só preciso das minhas coisas de Babel e alguns dias na mesa de encantamento, diz Velf. Perfeito, o problema é que não temos um mapa, diz Yang. Não teríamos problema se soubéssemos a rota, mas esses andares são muito maiores que Horaril e têm dezenas de rotas e ainda mais câmaras. Usar a abordagem de tentativa e erro está nos esgotando e tomando todo o nosso tempo, especialmente com todos os malditos insetos. E os andares inferiores só ficam maiores, ressalta Tali. Exatamente, a masmorra é uma pirâmide e Horaril fica no topo. Acho que o andar 100 tem pelo menos 10 vezes o tamanho de Horaril, diz ele. Isso é como 100 milhas, Velf aponta. Com apenas tentativa e erro levará semanas, se não meses, para mapear o caminho para o próximo andar. Droga. Vou ter que descobrir um mapa melhor, ele diz. Sim, mas até lá acho que deveríamos voltar para Horaril e nos preparar. Não quero que lutemos muito no pote de insetos, então se o mapa funcionar, vamos pular isso completamente, diz Yang. No dia seguinte, em algum lugar nas profundezas da masmorra, um homem com o crânio de um formoire, um monstro cabra, está vestido todo de branco, com cabelos brancos claros caindo abaixo do capuz. Revis, ele grita para a mulher sentada no chão de pedra a alguns metros de distância. Com cabelo ruivo curto e uma roupa reveladora da mesma cor, ela segura alguns cristais mágicos nas mãos. Não os cristais roxos comuns, mas os estranhos cristais amarelos esverdeados como os que Yang encontrou na praia. Eles estão saindo da masmorra novamente, esta é outra oportunidade, precisamos ir, diz o homem. Olivias, os cristais não vão a lugar nenhum, ela diz ao homem enquanto morde o cristal monstro em sua mão, mastigando-o e engolindo os cacos. Eles quase nunca tocam em nenhum cristal monstro, muito menos no caminho para fora, ela o lembra. Os outros monstros podem pegar os cristais primeiro, é mais fácil acumular força quando essas coisas massacram tudo na masmorra e deixam os cristais para trás para nós. Nós deveríamos ir, ele insiste. Com um aceno de mão, um monstro vegetal se move atrás dele, um monstro parecido com uma planta carnívora, com uma boca humana dentro de sua própria boca vegetal. Pétalas de flores vermelhas e amarelas na base da cabeça e um longo caule verde indo para o chão.
Saltando sobre o monstro, ele o acaricia gentilmente antes de se virar para ir embora, apenas para ser interrompido pelas palavras dela. Eles vão te matar se você chegar muito perto. Espere um dia para ter certeza de que eles se foram, Revis diz enquanto come outro cristal. Se chegarmos perto o suficiente para observar essas aberrações, eles vão nos matar, fique parado. Ele olha para ela de seu lugar em pé sobre o monstro, talvez devêssemos nos aproximar para observá-los. Se entendermos melhor o poder deles, podemos saber como detê-los antes que cheguem ao santuário dela, ele sugere. Poderíamos, ela reflete. Mas isso ainda está longe deles, e não acho que podemos ficar mais fortes do que eles a tempo. É suicídio. Apenas sente-se e seja paciente antes que eu te mate. Se eles te virem, começarão a nos procurar, e eu morrerei. Não vou deixar isso acontecer, ela diz com um olhar mortal. Tudo bem, ele cede e salta do monstro. Pensar que meros humanos poderiam nos forçar a nos esconder. Mas acho que não faz diferença, mesmo que eles cheguem ao santuário dela. Eles nunca entrariam. A mãe não vai permitir. E se eles chegarem perto, nós simplesmente os mataremos, ele diz com uma risadinha. Não estou morrendo para proteger os planos dele, Revis diz friamente. Essas pessoas são aberrações se os espíritos estavam reagindo assim ao poder deles. Está além de nós. Vamos apenas pegar os cristais silenciosamente como temos feito por meses e ficar fora do caminho deles. Capítulo 189. É estranho que eu esteja mais confortável com minha armadura? Tali pergunta enquanto coloca as últimas peças de seu equipamento na caixa. Ao lado dela, Velf e Yang estão fazendo exatamente a mesma coisa enquanto arrumam o acampamento para deixar a zona segura do andar 50. Eu fiz para parecer uma segunda pele. Eu ficaria insultado se você não gostasse, Velf diz com um sorriso. Mais algum feedback? Bem, Tali começa enquanto segura o último de seus equipamentos e fecha a caixa. Seria muito legal se eu pudesse voar como vocês dois, pular é legal, mas não consigo manobrar no ar como vocês, garotos. Você não pode usar uma das espadas mágicas para se jogar no ar? Pergunta Velf. Sim, mas isso é um desperdício. Não quero gastar milhões toda vez que preciso fazer um salto duplo. Bem, vou tentar pensar em algo, mas você não tem nenhuma magia natural de longo alcance, então não tenho muito com o que trabalhar, diz Velf enquanto Yang também guarda seu equipamento. Certo, bem, Yang retira seu casaco azul de Zinogre de seu inventário e o veste, enquanto eu limpo nosso equipamento e Tali cuida das crianças. Você pode descobrir como dar a ela algumas asas. Mas por enquanto, que tal voltarmos para Babel e nos prepararmos para contornar esses malditos insetos? Torre de Babel, 50º andar. Caminhando pelo corredor do andar de Hefesto, Yang ajeita seu casaco ao notar uma longa fila de aventureiros ao longo da parede esquerda. Sem dar muita importância, ele continua pelo caminho até chegar ao escritório de Hefesto, apenas para ver a fila parando na porta dela. Ao entrar, ele é saudado com um suspiro de Hefesto, sentada em cima de sua mesa com um banquinho de bar na frente dela. No banquinho está uma mulher segurando sua blusa contra o peito enquanto Hefesto atualiza sua fauna. A cada 4 meses, Hefesto abre alguns dias de sua agenda para atualizações de fauna, espaçando um pouco para evitar perda excessiva de sangue. Yang imediatamente percebe o que está acontecendo e vai até o sofá. No sofá estava Tali, esperando por ele para que pudessem se atualizar com Hefesto. Aos seus pés está uma das almofadas vermelhas atualmente ocupadas por Mikoto. A garota estava brincando com um envoltório de algum tipo enquanto Tali gentilmente escovava seu cabelo. E aí, tudo bem? Yang cumprimenta Hefesto enquanto ele se senta ao lado de Tali. A deusa lhe dá um aceno de reconhecimento enquanto termina de atualizar a fauna da mulher e sai da sala, imediatamente fazendo com que a próxima pessoa entre. Então, qual é o plano para o futuro? Pergunta Hefesto. Descanse e reabasteça, rearme, espere Velf fazer o que quer que seja que ele esteja fazendo e então volte para a masmorra, diz Yang casualmente. Ele não disse em qual andar seu time parou. Andar 79, com suas palavras o homem no banco, assim como algumas pessoas que espiavam pela porta aberta ficam atordoados. Pensar que alguém seria tão casual em realizar os sonhos de milhões. Eles foram bem-vindos para bisbilhotar o quanto quisessem, é claro. O fato é que ninguém sabia realmente em que andar a trifecta tinha chegado porque eles não relatam nada fora de sua equipe e Hefesto. E eles não planejaram discutir nada sério nessa pequena conversa, então não havia necessidade de muita privacidade. Hefesto também insistiu porque, francamente, eles precisam de publicidade positiva. Toda a equipe deles pende para o lado recluso e pessoas poderosas, mas reclusas, tendem a deixar o público nervoso. Hefesto derrama uma gota de sangue nas costas do homem para começar o ritual de atualização. Você planeja chegar ao andar 80 da próxima vez? Ela pergunta. Não haverá uma zona segura lá. Se pudermos pular o pote de insetos, então estou pensando em ir direto para a próxima sessão imediatamente, diz Yang. Eu imaginei como a nova armadura se comportaria? Ela pergunta. Nem sequer rachou, ou derreteu, você saberia se olhasse e parasse de evitar Velf, diz Yang. O homem no banco é empurrado ligeiramente para frente enquanto o dedo de Hefesto crava. Não estou evitando ninguém, ela olha para Yang. Claro. Mas de qualquer forma, essa expedição foi chata e só consumiu nossos suprimentos mais do que qualquer outra coisa, mas é para isso que ela foi feita, eu acho. Vou deixar um esconderijo nas zonas seguras nos andares inferiores entre agora e as outras expedições, só para garantir que não estamos em apuros. Jogada inteligente, admite Hefesto. Não podemos exatamente enviar um corredor para o andar 70 para reabastecer você, então um esconderijo é a única opção. E os novos itens de drop? Todos os ferreiros na sala e no batente da porta imediatamente se concentram para ouvir. Pernas, tripas, conchas e muco de insetos, diz Yang. Dê para Velf avaliar, diz Hefesto. Não é esse o seu trabalho? Pergunta Tali.
Sim, mas não vou tocar em tripas e muco. Enquanto Hefesto e Yang continuam discutindo a expedição fracassada, Mikoto termina de remover a embalagem de seu doce e passa um pedaço de volta para Tali. A mulher olha para ele por um momento e rejeita a oferta. Mikoto se vira e olha para ela. Você não gosta de doces? A garota pergunta. Em resposta, Tali bate em seu maxilar preto de metal. Um tilintar suave soa. Maxilar de metal, não pode comer chiclete. Oh. Mikoto se vira silenciosamente para a mulher continuar escovando seu cabelo. Então, e os andares depois de o pote de insetos? É assim que você chama essa sessão, certo? Hefesto pergunta. Ela e Tali olham para Yang esperando uma resposta. A nova pessoa no banco, uma garota gato, olha para Yang antes de se virar rapidamente para encarar um buraco no chão. Vendo essa reação, Yang balança a cabeça, mas Hefesto dá um tapinha no ombro da garota. Boa ideia. Se você encarar pessoas com sangue de demônio, elas podem te seduzir, diz a deusa. A garota imediatamente fecha os olhos com força enquanto Hefesto se move para atualizar sua fauna. Jesus Cristo, eu não sou um demônio, diz Yang, incrédulo, pare de dizer isso às pessoas. Não posso, é conveniente e você odeia isso, ganha-ganha, diz Hefesto. Vingança por vocês três me darem uma montanha de papelada. Ela está certa, Tali admite. Isso explica muita coisa, honestamente é a melhor explicação que temos para, você sabe. Você poderia ter dito que eu sou o escolhido ou algo assim, diz Yang. Não precisava pular para o absurdo de sangue de demônio, ponto. Ah, eles também pensam isso, diz Tali. Muitas pessoas acham que você é o campeão do céu ou algo assim, não sei de onde tiraram isso. Shigusa, diz Mikoto calmamente. O que? Shigusa, quando você estava nos trazendo de volta do Extremo Oriente, você disse isso brincando, e bem. Ela acreditou? Ela perguntou ao Lord Take sobre você. Mas as pessoas ouviram, e bem, parabéns. Ugi Yang cutuca Tali e seus filhos estão espalhando boatos. Faça algo a respeito. Por favor, ela revira os olhos para ele. Mikoto é minha única preocupação. Não me importo com os outros, ela diz em um tom frio. Uau, muito tocante, diz Hefesto, suas palavras pingando sarcasmo. Mas, de qualquer forma, qual é o plano para o que quer que aconteça depois do pote de insetos? Não sei, Yang dá de ombros. Vamos nos preparar para as coisas gerais e alguns cenários de pior caso, mas fora isso o melhor que podemos fazer é improvisar. Você vai improvisar? E você está bem com isso? Pergunta Hefesto. Improvisar funciona muito quando você tem um conjunto muito básico de objetivos. Ela balança a cabeça. Bem, isso explica a mão de metal. Uau, Yang balança a cabeça. Seja lá o que for, o que aconteceu enquanto estávamos fora? Já faz 1 mês e meio, certo? Alguma coisa deve ter acontecido. 2 meses e meio, Hefesto o corrige. E honestamente não tanto. A guilda fez um pedido enorme de equipamentos. Eles estão equipando toda a família Ganesha e as famílias Freya e Loki de médio e baixo custo. Hakia está vindo para cá? Pergunta Tali. Não faço ideia. Ares não enviou nenhuma declaração, então todas as cidades-estado estão se armando. O Império e até Teuskilra enviaram uma ordem de armas. A nação das Amazonas? Eu pensei que elas estivessem sempre prontas para a batalha? Tali pergunta. Eles até têm 4 níveis 5 sem ter uma masmorra para treinar, mas algumas informações vazaram recentemente. Ares tem algumas dúzias de cross-espadas mágicas que ele está planejando usar nesta guerra, diz Hefesto. Yang mal pensa nisso por um momento antes de chegar a uma conclusão. Duvido que espadas mágicas comuns possam deixar as pessoas tão nervosas, então estou supondo. Espadas mágicas Velfcrozo, sim, diz Hefesto amargamente. Ele é realmente forte o suficiente para derrotar Oraril? Pergunta Mikoto. Ninguém é tão forte, mas isso não significa que ele não possa matar muitas pessoas com artilharia e números, explica Tali. Hakia tem um exército permanente de 250.000 de aventureiros. Eles são assassinos e soldados treinados, tenho certeza de que Freya e Loki podem lidar com esses números, mas eles não podem estar em todos os lugares. E eles não podem dar o primeiro golpe porque então todos os condados do mundo vão pensar que Oraril é uma ameaça. Permanecemos em terreno neutro, desde que apenas joguemos na defesa, afinal. Merda, Yang esfrega a testa. Então você está dizendo que talvez tenhamos que nos envolver só para cobrir todas as bases dessa guerra, supondo que eles venham aqui. A menos que queiramos que eles façam chover fogo na cidade, sim, diz Tali. Oraril foi construído como uma gaiola, a masmorra no meio de um círculo, paredes de 200 pés de altura destinadas a manter monstros na cidade. Casas e edifícios embalados ordenadamente como peixes em um barril esperando por magos de artilharia e máquinas de cerco para fazer chover morte, vai ficar bagunçado. Eles não precisam corresponder aos nossos níveis porque os civis não são à prova de fogo, e a maioria dos aventureiros não consegue pegar flechas. Não sou exatamente o tipo de soldado, mas acho que sei jogar na defesa, diz Yang. Isso serve, mitigar dano e morte, diz Hefesto. Mas você provavelmente nem vai precisar intervir, a guilda não quer usar você para conflitos homem contra homem, ponto. Tali arqueia uma sobrancelha com isso. Eles não querem que ele simplesmente voe e destrua uma cidade? Tenho certeza de que essa é a maneira mais rápida de lidar com isso. E causar escalada, Hefesto aponta. Oraril tem inimigos e a última coisa que precisamos é que eles se unam para lidar com um alvo compartilhado muito poderoso. Ah, eles acham que vou incentivar mais competição, faz sentido. Exatamente, e além disso, no papel, temos um recurso mais forte, com conjunto de poderes que não deixará as pessoas nervosas porque ele pode incinerar uma cidade. Ottar está no nível 8 agora, ela diz. Oh, bom para ele, Yang diz, sem dar muita importância. Ele tem alguma mágica legal? Não sei, talvez você descubra se aceitar a oferta dele. Yang e Tali trocam olhares confusos antes que ele pergunte. Que oferta? Ele quer se juntar ao seu time e lutar, diz Hefesto. Não e não, nunca vai acontecer. Alguma notícia que não me incomode? Yang pergunta.
Sim, preciso que você faça uma coisa para mim, diz Hefesto. Claro, o que é? Você se lembra do Mias, o deus dono da farmácia azul, certo? Sim, a família dele sofreu um ataque sério. Alguns deles morreram e a capitã dele perdeu o braço. Ele conseguiu uma prótese para ela, mas contraiu uma dívida séria para fazer isso. Quanto é a dívida? Pergunta Tali. Para uma família tão pequena, uma montanha. Você quer que Yang faça isso ou prefere que eu? Você sabe. Tali pergunta. Não, Hefesto lhe dá um olhar sério. Ele deve o dinheiro a Jiansek, então nada de violência. Todos, exceto um de seus aventureiros, o abandonaram porque a dívida levou a família à falência. Ele comprou para ela a melhor prótese possível, não poupou despesas. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Mas ele não aceita esmolas de ninguém. Só preciso que você lhe dê algumas vendas, só isso. Claro, diz Yang. Ele sabe fazer elixires? Não, a misturadora que ele tenha na asa. Ela pode fazer hiperpoções para magia e saúde na melhor das hipóteses. Ela não é a Ermid, afinal. Bem, ele pensa por um momento. Acho que comprarei todas as poções para reabastecer nosso estoque atual e os esconderijos dele. O que deve dar talvez um pouco mais de 500 mil se eu comprar 1000 para o 50º e o 70º andar, cada um. Obrigado. Sem problemas, estou sempre feliz em investir dinheiro onde for útil. Não é como se estivéssemos correndo o risco de ficar sem. Pelo menos depois que lucrarmos com esta expedição. Mais alguma coisa? Ela pensa por um momento. O monstro Félia Gala é na semana que vem, então iremos de novo. Acho que é só isso. Eu não vou com você, diz Yang sem rodeios. Com licença? Eu não vou com você, vou com Freya, obviamente. Isso é contra as regras. Você não faz parte da família dela, ressalta Hefesto. Eu sei, mas ela não escutaria a lógica. Você sabe como ela pode ser, ela é irritantemente persistente. Então pegue outra pessoa. Tudo bem, então eu levo Tsubaki. Ela está ocupada naquela noite, diz Tali. Os olhos de Hefesto se voltam para a mulher. Você ao menos sabe que noite é hoje? Não, responde Tali sem nem olhar para a deusa, mas ela está ocupada. Hefesto bufa. Imagino que você também estará ocupado. E qualquer outra pessoa que eu perguntar dirá a mesma coisa para não irritar vocês dois, exceto Velf? Basicamente diz Yang. Vocês dois são uns babacas e poderiam pelo menos tentar ser sutis. Ela olha feio para a dupla. Estamos sendo sutis, diz Yang. Tão sutis quanto vocês dois estarem excitados um pelo outro e dançando em volta disso. Não somos. É complicado. Não é, Tali revira os olhos. Você não tem certeza de como se sentir porque vocês dois são idiotas quando se trata de lidar com romance. Apenas se beijem e façam as pazes e parem de evitá-lo. Acredite nas pessoas que acabaram de passar 2 meses na masmorra com ele. Ele realmente quer levar as coisas para o próximo nível com você. Sim, mais ou menos, diz Yang, dando de ombros. Vou dizer a ele para se preparar para a festa e você pode fazer o resto. Isso não parece uma sugestão, ressalta Hefesto. Por que não é? Eu vou sequestrar você e amarrá-la na cama dele se for preciso. Yang ri. Freya está tentando me fazer trancar vocês dois juntos em um quarto pequeno há semanas. Vocês dois estão irritando ela. Hefesto bufa, mas cede. Tudo bem, você sabe que tradicionalmente as pessoas são respeitosas e obedientes ao seu deus. Não somos uma família muito tradicional, diz Yang. Além de apenas, talvez 3 dos deuses que conheci não sejam lixo ou irritantes. Hefesto estreita os olhos para ele, levando-o a confessar, relaxa, você está na lista muito curta de nomes. Ótimo. Agora posso esperar um relatório oficial sobre esta expedição? Você realmente vai ler? Pergunta Yang. Provavelmente não, admite Hefesto. Então por que desperdiçar papel? O que eu não daria por uma família respeitosa e tranquila, diz Hefesto. Sim, mas aí você ficaria entediado, diz Yang. Verdade, acrescenta Tali. Você nos ama demais, especialmente um de nós. Vocês dois vão parar de provocar? Hefesto revira os olhos para eles. Não, diz Yang. Bem, pelo menos não terei que ouvir isso até nos encontrarmos no baile. Hefesto estreita os olhos para ele. Você esteve fora por 10 semanas. Acho que Freya não vai deixar você sair da cama por pelo menos uma semana. Ela tem estado muito irritada desde a primeira semana, na verdade. Ele engole em seco nervoso, merda. Capítulo 190. O que está te incomodando? Freya pergunta. Enquanto arruma o cabelo, já usando o modesto vestido azul, ela olha no espelho e vê Yang deitada na cama, olhando para o teto com uma expressão vazia. Uma fachada calma, se é que ela já viu uma. Nada me incomoda, ele diz, sem se dar ao trabalho de olhar para ela. Você sabe que só porque sua marca do caos permite que você minta para os deuses, não significa que você é bom o suficiente para mentir para sua esposa. Ela diz. Namorada, ele a corrige. PSH, ela zomba. Você é o único que me chama assim, você percebe isso, certo? E isso me irrita toda vez, ele diz. Você não deveria estar com pressa, está quase na hora do seu. Seja lá o que for que você está indo. Uma degustação de vinhos, ela diz. Eu já disse que estou indo para o vinhedo de Deméter para reabastecer minha adega. Um bruto quebrou meu coração e minha adega foi sacrificada em uma tentativa frustrada de consertá-la. Olhando no espelho, ela vê a cabeça de Yang virar levemente para lhe dar um olhar entediado. Você era um alcoólatra funcional antes de mim. Uma garrafa por noite não é normal. Ele balança a cabeça e se vira para olhar o teto. Meu prazer com vinho não é um problema. Podemos nos concentrar no que está te incomodando. Ela se dá mais uma olhada no espelho antes de se virar para encará-lo. E como estou? Sem nem olhar para ela, ele responde, linda e nada me incomoda. É porque você realmente falhou em uma expedição? Não, ele responde amargamente. Bem, isso era mentira. Então lidar com o fracasso está te consumindo? Ela pergunta. Não. Ele respira fundo e se senta. É mais como se eu não gostasse de não ter as ferramentas para o trabalho. Estou preso aqui esperando Velf descobrir isso. É difícil apenas sentar e esperar. Bem-vinda ao meu mundo, ela diz.
Ao ouvir isso, ele lhe dá um olhar estranho, como se pedisse para ela explicar. Como você acha que é para nós, deuses, quando mandamos você para o calabouço, tudo o que fazemos é ficar sentados esperando. Eu me divirto com meu trabalho, mas não é divertido voltar para uma cama vazia todas as noites, por semanas a fio, especialmente ela diz. Ele pensa por um momento. Explica por que os deuses bebem e se prostituem, ou trabalham em um emprego que eles ainda não podem me contar, no seu caso. Desculpe, isso é assunto de família, ela diz. Mas infelizmente só me resta beber, já que estou comprometida. Ela caminha até ele e senta-se na cama para calçar os sapatos. Imagino que você esteja deitado aí tentando descobrir como resolver o pote de insetos e não consegue pensar em nada. Basicamente, não acho que tenha algo especializado o suficiente para isso. Minha especialidade é versatilidade, não especificidade. Bem, ela termina de calçar os sapatos e se levanta. Por que não adicionar uma nova ferramenta ao seu arsenal? Ela pergunta enquanto caminha até a estante. É mais fácil falar do que fazer, esses andares são enormes. Manter-se em movimento enquanto luta e navega é difícil. Então faça o que você faz de melhor, ela deixa cair um livro azul no peito dele. Leia um livro e talvez algo mude, talvez uma nova perspectiva, talvez apenas a ferramenta que você precisa, ela dá de ombros e começa a ir em direção à porta. Fique na cama e leia para que eu não te encontre no chão, ela diz enquanto recua pelo corredor. Segurando o livro sobre a cabeça, Yang leva um momento para reconhecê-lo. A capa azul com gravuras douradas de runas mágicas por toda parte. Quase esqueci disso, ele admite calmamente enquanto inspeciona o grimório. Sentado no encosto da cama, ele segura o livro nas mãos e pensa no que vai fazer. Ele havia comprado 3 grimórios no ano passado. 2 desses livros azuis extrairiam a magia de uma pessoa para adicioná-la à sua fauna. O grimório branco e dourado é uma magia de cura diária de efeito de uso único que exige muita magia para ser usada. Esses livros nunca foram feitos para dar a ele nenhuma magia nova, ele os comprou para seus aliados. Ele sempre assume que sua terceira e última magia apareceria quando estivesse pronta, mas considerando que esse livro poderia resolver o problema deles, parecia muito tentador. Dane-se, sempre posso comprar mais desses para eles usarem, ele diz antes de abrir o livro. Inventário. Elementalista. Mas o que seu último slot mágico teria guardado? Ele estava muito ansioso para descobrir. Apartamento da Tali. Quanto custa algo assim? Pergunta Mikoto. Ela estava usando o capacete de Tali enquanto estava sentada no sofá, passando a mão na parte da frente dele e admirando a maneira como conseguia ver através do metal por causa dos encantamentos. Não sei, admite Tali. A mulher estava calçando sapatos dourados combinando com o vestido de verão. Tentamos não pensar em custos, não que isso importe de qualquer forma, já que Velf faz nossos equipamentos. Os preços dele devem ser altos, diz Mikoto enquanto tira o capacete. É mais como uma questão de exclusividade, Tali diz enquanto se levanta. Mesmo se você tivesse dinheiro, não é como se ele fosse vender para qualquer um. Sem mencionar que um nível 1 como você com uma arma de Velf prejudicaria seu progresso a longo prazo. Agora vamos, é quase hora do almoço. Enquanto Mikoto a segue para fora, ela pergunta algo que está em sua mente há algum tempo. Por que você sempre usa ouro? É a minha cor, diz Tali. Yang é azul, Velf é vermelho, eu sou dourado. Ela reflete nossa magia, bem minha magia, suas chamas. Ah, isso faz sentido, eu acho. Não foi ideia nossa, foi da Freya, diz Tali. Sinceramente, acho que ela só fez isso para poder sempre combinar com Yang. Exiba sua reivindicação, sabe? Enquanto caminham pelos corredores, eles caem em um silêncio confortável. Desde que Tali visitou a casa de sua família, Mikoto tem estado perto de sua professora para aulas, mas hoje foi diferente. Hoje não era sobre treinamento, Tali tinha aceitado uma tarefa que normalmente não era seu conjunto de habilidades, o oposto completo na verdade. Felizmente Mikoto estaria acostumada com isso. Mikoto não admitiria, mas às vezes ela preferia passar o tempo no apartamento de Tali do que com sua própria família. Ser a responsável é exaustivo. Às vezes ela gosta de não ter pessoas dependendo dela para poder relaxar. Em pouco tempo eles seguem para o elevador no 50º andar, todos se afastam para evitar o caminho deles enquanto andam pelos corredores. Algo que Mikoto não gostou exatamente de ver, pois era por medo e respeito. Mas pelos olhares que deram à professora, era principalmente medo. Chegando aos elevadores eles veem Freya e Edin. O homem estava completamente curado e acompanhando sua deusa. Como de costume, ela nunca andaria pela rua desprotegida, mesmo que seu charme fosse mais do que suficiente. Seu charme era um segredo aberto em círculos muito exclusivos. Acelerando o passo um pouco, Tali e Mikoto conseguem entrar no elevador com Freya e Edin para seu aborrecimento. A maioria das pessoas sabia melhor, mas ele também sabia melhor do que interferir no relacionamento de sua deusa com os executivos de Hefesto. Tali e Freya olha para Mikoto e dá um tapinha gentil na cabeça da garota, fazendo-a corar em um vermelho brilhante. Ela nunca tinha conhecido a deusa antes e estava completamente despreparada para sua beleza e charme. E Mini Tali, Tali Jr., como devo chamá-la? O nome dela é Mikoto, diz Tali, puxando a garota para longe e fazendo-a olhar para a parede do elevador. Tão protetora com a pequena, é fofo, Freya provoca. Você está treinando ela para entrar no time? Não, eu só. Estou fazendo isso por mim e porque ela tem um talento que foi desperdiçado naquela família, diz Tali. Freya lhe dá um sorriso divertido antes de se afastar da mulher. Você vai ver as crianças? Sim, diz Tali. Você também? Ah não, tenho um encontro com Deméter, preciso reabastecer minha adega e conversar com ela sobre uma coisa. Certo, vai comprar um pouco de vinho e ameaçá-la para não tentar seduzir Yang? Por que eu ameaçaria Deméter por algo assim? Yang me disse que você acha que ele acha ela gostosa. Parece motivo suficiente para uma mulher como você pelo menos dar um aviso a ela, diz Tali. Então, não é ela? Freya pergunta. Então quem é? Não vou dizer, diz Tali.
Prefiro ver você se contorcer. Ela lança um olhar para Freya e então dá de ombros. Uau, você realmente pode ser uma vadia fria às vezes, mas pelo menos agora posso pular o papo e me concentrar no meu vinho, diz Freya com alguma admiração honesta quando elas chegam à base de Babel. É isso que eu trago para a equipe, os outros são fracos, diz Tali antes de se separarem. Minutos depois, Tali e Mikoto se encontram em pé na frente de um conjunto de grandes portões de ferro pretos. Em cada extremidade do portão há um muro de tijolos de 6 metros de altura pintado de um azul suave. No meio do portão há uma insígnia familiar, um círculo contendo um martelo de ferreiro, cruzado com uma lança e uma chama no meio. O símbolo trifecta. Uau, diz Mikoto com espanto flagrante, o orfanato em que cresci não era nada parecido com isso. Ela murmura. Fazendo sinal para o guarda, um membro da família Ganesha, ele abre o portão para as duas mulheres entrarem. Ele não faz perguntas e reconhece uma das 3 benfeitoras desta casa, Tali. Descendo a passarela de pedra através do gramado da frente, há um conjunto de portas duplas que levam para dentro de uma mansão enorme. 3 andares de altura e 200 pés de largura. O azul suave do edifício combina com as paredes externas, janelas muito bem reforçadas para impedir qualquer acidente infeliz e uma mulher de meia idade parada no topo dos degraus esperando para cumprimentá-los. Saudações, a mulher faz uma reverência gentil, que somente Mikoto retribui. Em vez disso, Tali vai direto ao ponto. Olá, você é Maria Martel, a chefe das enfermeiras daqui? Eu sou, diz a mulher. Presumo que você seja Tali, e você é? Ela gesticula para Mikoto. Meu nome é Mikoto Yamato e vou ajudar quando puder por aqui, dizem as meninas ansiosamente. Mas ajuda é sempre bem-vinda, diz Maria antes de abrir as portas para direcioná-los para dentro. Por favor, sigam-me. Enquanto caminham pelos corredores, Mikoto admira a riqueza óbvia que foi investida na construção deste edifício. Mas Tali está mais focada na ausência de crianças correndo por aí. Como se sentisse a pergunta chegando, Maria diz. As crianças estão no refeitório para almoçar. Isso é bom, diz Tali. Você conseguiu fazer com que todos de todos os orfanatos fossem transferidos? Sim, todas as crianças e matronas foram transferidas para cá, e os cidadãos foram notificados sobre este novo lar, caso alguém precise de ajuda. Devo dizer que sou muito grata à sua equipe, diz Maria. Nunca pensei que aventureiros fariam algo assim, os orfanatos estão em estados tão miseráveis há anos. Não me agradeça, agradeça ao Yang, embora eu duvide que você o verá aqui. Ah bem, por favor, estenda todos os nossos agradecimentos a ele. É bom não ficar estressado com a possibilidade de gastar as pequenas doações que receberíamos por uma vez. Ela admite quando eles chegam a 2 enormes portas abertas que levam ao refeitório. Isso é realmente um orfanato? Isso é um sonho? Mikoto murmura baixinho. À sua frente, havia 6 mesas enormes que se estendiam de uma ponta à outra do corredor, havia algumas dezenas de crianças, ocupando apenas 2 mesas, deixando espaço para muito mais. Ao lado, havia uma cozinha onde as matronas faziam comida e um longo balcão para servir, algumas crianças ainda estavam tendo seus pratos feitos no balcão, um meio simples de arroz, frango e vegetais. Eu me pergunto a mesma coisa todos os dias, diz Maria. Mas estou com medo. É assustador pensar que um dia terei que acordar disso. Não é um sonho, diz Tali. É exatamente isso que acontece quando alguém com uma queda por crianças tem todo o dinheiro do mundo, e uma conta já foi aberta para este lugar, sem mencionar que fornecedores de comida e tudo mais que você precisa são contratados e farão entregas. Além de algumas coisas especiais que Yang colocou aqui e ali. Vou dar um oi, diz Mikoto antes de entrar na sala, deixando Tali e Maria na porta observando. Eu esperava perguntar a você, agora que você está aqui, Maria olha para Tali, sem saber o que esperar. Quando nós administrássemos nossos próprios lugares eventualmente, se as crianças não conseguissem encontrar um lar, elas seriam recrutadas e se tornariam aventureiras, ou encontrariam trabalho em algum lugar. Você tem regras específicas para isso? Talvez todos aqui sejam chamados para a família Hefesto como algum tipo de retribuição? Não, Tali diz. Parte da razão pela qual sou eu quem está cuidando disso é para que isso não aconteça. Como é? Qualquer aventureiro ou Deus tentando recrutar crianças daqui tem que lidar comigo. É por isso que, por mais que ele não goste de levar o crédito, colocamos o símbolo da nossa equipe no portão e divulgamos este lugar. Então ninguém mexeria com isso. Podemos descobrir como conseguir um trabalho decente, seguro e honesto para as crianças conforme elas crescem, mas enquanto elas estiverem aqui, deixe-as aproveitar a vida. As crianças devem ser crianças. Maria considera o que acabou de ouvir por um momento antes de permitir que um largo sorriso apareça em seus lábios. Sinto muito por suspeitar de algum motivo oculto. Parece que aventureiros raramente fazem coisas boas sem motivo em horário, diz ela. Sim, bem, Yang não é realmente um aventureiro, ele é apenas um garoto tentando voltar para casa. Isso explicaria ele querer tanto ajudar, que tal você ir dizer oi também? Maria gesticula para Mikoto já conversando com as crianças em uma mesa. Eles parecem realmente gostar da sua filha. Sim, ela cresceu em um santuário com outras crianças, então acho que elas entendem, diz Tali antes de se aproximar também. Caminhando até a mesa, Tali atrai todos os olhares para si. Olá a todos, ela acena gentilmente. Silêncio completo toma conta da conversa enquanto todas as crianças a encaram. O mesmo olhar em seus olhos que ela normalmente gosta, preocupação e medo. Antes mesmo que Mikoto pudesse falar, ela se vira e sai correndo da sala, passando por Maria e pelo corredor. Espere. Ela ouve Mikoto gritar atrás dela. Pare. A garota grita. Os pés de Tali permanecem no lugar enquanto ela se vira para ver Mikoto parado perto. Você deveria voltar, diz Tali.
Você deveria vir comigo, diz Mikoto, caminhando até sua professora. Pelo menos se apresente antes de sair. Isso é desnecessário. Eles estavam com medo de mim. Eles são crianças e você tem um rosto de metal. Eles precisam de um tempo para se ajustar, argumenta Mikoto. Está tudo bem. Não posso fazer nada aqui de qualquer maneira. Não é exatamente aqui que minhas habilidades foram feitas para serem usadas, diz Tali. Você não consegue lidar com crianças? Oh. Mikoto de repente se lembra do que Tali lhe disse, tudo sobre ela ter sido feita por Adrestria para ser uma arma. Bem, eu posso te ensinar, ela sugere. É uma perda de tempo, Mikoto. Só confie em mim, você será ótima. E além disso, o que acontece quando você tiver filhos? Eu nunca terei filhos, vou garantir que essa linhagem morra comigo. Chega de armas de Adrestria, diz Tali com ódio genuíno na voz, ódio pelo seu próprio sangue. Mikoto fica visivelmente perturbada com isso. Com a voz trêmula ela implora mais uma vez enquanto estende a mão. Então pelo menos faça isso por eles. Deixe-os ver quem se importou o suficiente para construir este lugar para eles. Ao ouvir seu apelo, Tali se lembra do motivo pelo qual Yang designou Mikoto para ela. Para ajudar a ensiná-la a ser uma pessoa real em vez de uma arma. Foram suas palavras exatas. Respirando fundo, ela pega a mão da garota e permite que ela arraste de volta para o refeitório. Viu, você vai se sair bem, não se preocupe, diz Mikoto. Duvido que campeão da guerra e maternal não se cruzem. Você tem sido muito maternal comigo, diz Mikoto. Pelo menos quando não está me prendendo em árvores com sua lança. Ug Tali revira os olhos. Você já tem uns 15 anos, supere isso. Foram só algumas vezes. Ainda não há como tratar sua filha, brinca Mikoto. Filha, MHM, Maria me chamou assim e você nem se encolheu ou negou, ela diz com um sorriso largo e cheio de dentes. É por isso que você veio até mim? É um pouco tarde para me adotar, mas pode ser legal. Não, eu vim até você porque você tem talento de verdade. Yang disse que eu poderia aprender a ser uma pessoa observando você, ela murmura baixinho a última parte. Oh, Mikoto percebe o que isso significa, então você é meu aluno também? Tali balança a cabeça, sabendo que a garota nunca deixaria esquecer isso. Sabe, só por ser uma merdinha chata, vou dobrar seu treinamento esta semana. Ao ouvir isso, Mikoto faz cara de cachorrinho e faz beicinho. Eu não quis dizer isso. Não, que pena, Tali desvia o olhar da garota, ignorando completamente seu pedido de desculpas. Se você fosse minha aluna há um minuto, tudo bem, mas se você realmente quer ser, Tali Júnior, precisamos melhorar muito seu treinamento. Ela olha para Mikoto e a encara. Uma promessa silenciosa de dor e angústia enquanto acaricia sua cabeça, não é mesmo, filha? Mikoto de repente percebe que talvez ela devesse ter mantido o título e as expectativas de ser uma estudante em vez de uma parente.